Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 181. vs Big Mom. Como era de se esperar, os piratas não concordaram em nada com Ian. Não havia como eles assistirem a mãe brigar sem fazer nada. Eles eram seus filhos e era responsabilidade deles ajudá-la quando precisasse. Embora o tiro pudesse sair pela culatra para ele se a Big Mom estivesse de mau humor e pensasse que eles a estavam desprezando ao tentar ajudá-la. Alguns deles realmente pensaram nisso, mas era melhor sofrer a ira dela do que ser vítima de Ian. Mas, Ian e companhia vão deixá-los fazer o que quiserem? Claro que não. No momento em que alguém se movesse, eles retaliariam duramente. Também foi uma sorte que os piratas mais fortes como Katakuri, Smooth e Cracker estivessem do lado de Ian e Kuzan. Não que Bert e o resto fossem perder, mas a luta seria muito difícil e problemática. E se fosse mesmo assim, então a luta entre Elene e a Big Mom seria interrompida. E Ian não aceitaria isso. Assim, no momento em que qualquer um deles se moveu, Ian começou a desferir seus próprios ataques. E cada vez que eles voltassem, ele aumentaria o poder. Ele estava tentando avisá-los para assistirem à luta sutilmente, e até agora apenas Katakuri parecia entender isso. Mas a certa altura, Ian pode ter que começar a cortar membros para ter certeza de que foi compreendido. A mesma coisa pode ser vista acontecendo com o resto da tripulação de Ian. Ian olhou para eles com pena. Apenas desista. Não tem como a Big Mom continuar viva depois desta noite. Ele pensou consigo mesmo. Ele não faria isso apenas para torturar os filhos dela, mas a Big Mom não era alguém que deveria ser mantida viva. Ela era totalmente cruel e má, até mesmo com as mesmas crianças que tentavam protegê-la. Claro, ele não deixaria Elene matá-la, ele a deixaria vencer antes de acabar com ela pessoalmente. O mesmo pode ser dito sobre Kaido. Do outro lado da luta, Lilin tinha acabado de se endireitar no chão depois de ser chutada brutalmente. Ela se levantou e limpou a poeira, mas um brilho malicioso passou por seus olhos. Aquele pirralho, vou garantir que ele pague 10 vezes mais por isso, ela pensou consigo mesma. Claro, não houve danos em seu corpo, exatamente como esperado de alguém com seu status. É verdade que Ian também não estava usando nenhum armamento ou mesmo todo o seu poder. Foi um prazer mandá-la para o círculo deles, só isso. Mas foi impressionante mesmo assim, quando esse simples chute provavelmente paralisaria facilmente um vice-almirante. Mas, como ele conseguiu se aproximar de mim? Big Mom questionou. Sua observação geralmente aparecia e alertava sobre qualquer coisa perigosa para ela, embora desta vez permanecesse adormecida. Talvez não tenha sido perigoso para ela, por isso não explodiu? Sim, deve ser isso, concluiu ela. Virando, ela encontrou Elene do outro lado olhando para ela com uma expressão animada. Quem é você? Big Mom questionou assim que viu que estava presa em um círculo com essa garota. Eu desejo lutar com você pelo título de mulher mais forte do mundo. Meu nome é Elene, mesmo que depois de hoje você não precise dele de qualquer maneira. Elene respondeu com sinceridade. Embora ela tenha guardado o resto das palavras para si mesma, e para livrar o mundo do mal que você traz. Elene estava preparada para matar a Big Mom depois que ela vencesse. Por que ela está tão certa de sua vitória? Ela não tinha certeza. Ela estava apenas confiante. Ela olhou para Ian do lado de fora e como se ele sentisse seu olhar, ele se virou para ela e sorriu enquanto balançava a cabeça. Ele a estava encorajando a fazer a parte dela. Ela estava feliz por ter um homem tão solidário. Ela sentiu para si mesma. Mais tarde haveria uma recompensa para Ian. Uma recompensa quente e fumegante. Big Mom soltou uma risada histérica depois de ouvir o que Elene disse. Você vai lutar comigo? Afaste-se, pirralho. Eu tenho que ter certeza de que o garoto Ian pague por isso. A Big Mom nem lançou outro olhar para Elene enquanto se movia em direção a Ian, ainda caminhando vagarosamente como se acreditasse que ela era simplesmente a pessoa mais forte do lugar. Mas será que Elene permitirá? Ela não faria. E é por isso que ela sacou a arma para um pequeno golpe de saudação. Apenas o suficiente para enfiar no cérebro da Big Mom que ela teria que primeiro vencer Elene se quisesse ir para Ian. Além disso, Elene ficou um pouco irritada por ter sido dispensada facilmente. Vamos ver se você vai me ignorar agora. Elene pensou consigo mesma com um sorriso enquanto mirava com seu rifle. Carregando sua energia na ponta do rifle, Elene usou seu Haki para imbuir o efeito de destruição interna em seu tiro. Dessa forma, a velha bruxa precisaria se esquivar a todo custo. Ela duvidava que até mesmo seu físico de balão de ferro a ajudasse. Com um sorriso, ela disparou. A Big Mom de repente se animou e se moveu apressadamente para se esquivar do ataque massivo que veio em sua direção a uma velocidade impressionante. Ela mal conseguiu se esquivar disso, mas ela sentiu claramente que o golpe iria machucá-la bastante. Essa pirralha, ela já dominou esse tipo de Haki? Big Mom pensou consigo mesma enquanto se virava para Elene e se concentrava desta vez. As pessoas que dominaram as formas avançadas de Haki não deveriam ser subestimadas. Aparentemente, a tripulação de Ian era bastante impressionante. A Big Mom começou a pensar em incluí-los em sua equipe. Eles seriam uma grande adição ao seu exército. Ela poderia capturar Ian e torturá-lo, enquanto sua tripulação seguiria suas ordens com medo de seu capitão. Esse é um bom plano. Ela pensou, mas de repente o mesmo sentimento de antes veio e ela se esquivou mais uma vez. Por que você está se afastando, velha bruxa? Elene zombou dela enquanto ela falava. Pirralho interessante. Vamos ver se você consegue me entreter um pouco. Big Mom sorriu maliciosamente. E parecia quase uma loucura para Elene. Capítulo 182. Cortando laços.
Enquanto Yan e companhia lutavam contra a Big Mom e seus filhos, muitas coisas aconteciam ao seu redor. Repórteres estavam documentando a luta. Os primeiros gestos estavam curtindo a luta à distância. Mas mais importante, os Vinsmoke já haviam recuado cortesia de Heiju, libertando-os. Quando eles foram libertados da prisão de doces, uma ordem dada por seu pai foi tudo o que foi necessário para que todos começassem a correr. Mas houve uma exceção. Heiju. Ela apenas ficou lá observando-os com calma, antes que ela se virasse para olhar para Yan, o mais novo imperador do mar, aquele que ela já havia concordado em se juntar à tripulação. Já tendo concordado em acompanhá-lo em sua jornada, não havia como ela partir agora. Não, ela se juntaria a ele e ao resto da tripulação nesta luta. Mesmo que eles estivessem destinados a perder esse dia, ela ainda o faria. As palavras que ele disse a ela deram-lhe coragem. A maneira como ele disse que sua esposa iria bater na mãe pode parecer tola para qualquer um, mas ela sentiu que podia confiar nele. E se sua esposa era capaz de enfrentar a Big Mom, então ele deveria ser mais forte como capitão da tripulação. E foi isso que lhe deu coragem para finalmente enfrentar o pai. Seu pai, Jude, parou assim que a viu parada ali. O que há de errado, Heiju? Ele a questionou. Sua voz vacilou um pouco, ainda não se recuperou de quase morrer junto com seus sonhos. Enquanto corriam, na verdade não iriam fugir da ilha, mas eles estavam apenas se afastando um pouco do campo de batalha. Ele ainda queria agradecer a Yan, e talvez obter sua cooperação. Afinal, Yan salvou ele e seus filhos, então ele também deve estar interessado em sua tecnologia. Isso é tudo para mim, Heiju respondeu depois de olhá-lo em silêncio por um tempo. Os três irmãos também pararam um pouco quando se viraram para olhar para ela. O que você quer dizer? Este não é o momento para isso. Jude perguntou a ela porque tinha um mau pressentimento sobre isso. Isso é tudo para mim. Seu bastardo. De hoje em diante, considere-me morta. Nunca mais me chame de sua filha. Esperei tanto tempo por esse momento. Você matou minha mãe e jogou fora Sanji. Você não é humano. Você é pior que um demônio. Eu me juntei à tripulação de Yan e nunca mais serei um de vocês a partir de hoje. Heiju abriu seu coração enquanto gritava, as lágrimas caindo livremente de seus olhos enquanto as memórias de sua mãe e Sanji que ela tanto amava passavam por sua mente. O juiz ficou atordoado, mas apenas por um segundo. O que diabos você está dizendo, Heiju? Aproveite seu acesso de raiva e vamos embora já. Ele gritou de volta enquanto se virava para continuar, mas Heiju não se mexeu. Como se sentiu? Ela enxugou as lágrimas enquanto perguntava. Oh, o quê? Ele perguntou perplexo. Dos arredores, o som de explosões ecoou. Cortesia de Yan, que se movia como um borrão e chutava as pessoas. Como você se sentiu quando você estava prestes a morrer, mas em vez de entrar em pânico, seus preciosos filhos, que você tornou incapazes de sentir emoções, estavam rindo loucamente? Como você se sentiu, seu bastardo? Heiju gritou com ele e ele não pôde evitar abaixar a cabeça de vergonha. Heiju viu isso e fechou os olhos por um segundo respirando fundo. Sanji se aproximou dela e segurou suas mãos. Ela ficou um pouco surpresa, pois não viu quando ele apareceu. Antes que um pequeno sorriso enfeitasse seu rosto, ela estava feliz por ele estar aqui para apoiá-la. Mas Sanji também viu que era a oportunidade perfeita para finalmente cortar todos os laços com eles. Juiz Vinsmoke, mesmo depois de me expulsar você ainda queria me usar para seus ideais egoístas. É por isso que vim aqui desta vez, e você perdeu essa chance para sempre. Eu estava disposto a lhe dar uma chance, mas nada mudou, então, a partir de hoje, não pertencerei mais à sua família. Da próxima vez que você tentar me usar, travarei uma guerra contra você, e não vou parar até que todos vocês caiam. Sanji disse. Suas palavras carregaram tantas emoções que Heiju começou a chorar novamente. Mas seu pai não era alguém que aceitasse insultos de braços cruzados. Você se atreve a me ameaçar? Você é apenas um experimento inútil, filho meu. Você acha que poderia me questionar? Jude gritou de volta para Sanji enquanto brandia sua lança, sua postura como se fosse atacar. Mas Sanji estava farto e justamente quando seu pai saltou sobre ele para atacá-lo, ele ergueu o joelho enquanto ele pegava fogo antes de chutar a lança com tudo o que tinha depois de girar no chão. Desta vez não houve ninguém para aguentar o chute de Sanji como no anime. Então o chute com todo o poder de Sanji conseguiu quebrar a lança e continuar a causar dano a Jude, que o jogou fora. Juiz, levantou-se tossindo sangue enquanto olhava para ele incrédulo. O único lixo aqui é você e seus experimentos. Mesmo com sua tecnologia, você não consegue me vencer, o suposto lixo, e eu nem sou o mais forte da minha tripulação. Sanji disse com os dentes cerrados. Mas desta vez suas palavras tiveram mais peso para eles. Ainda assim, o juiz foi bastante teimoso ao responder. Rapaz, eu ainda sou seu pai. Você nunca pode mudar isso. O juiz gritou com ele, mas Sanji apenas balançou a cabeça. Meu pai? Ele murmurou quando uma figura passou por sua mente. Você nunca será como ele. Sanji terminou enquanto pegava um cigarro e o acendia. Sua resposta deixou todos atordoados, exceto Heiju que já ouviu falar dele sobre isso. Heiju já se juntou à tripulação de Yan. Ele saberá. E ele não vai gostar. Sanji finalizou enquanto começava a voltar para a luta. Desta vez, suas palavras anteriores tornaram-se como punhais afiados apontando para seus corações. Ele havia derrotado Jude casualmente e tinha uma tripulação com uma frota atrás dele, e se eles adicionassem Yan a isso, então eles realmente estariam acabados. Heiju deu uma última olhada para seu irmão e seu pai antes de começar a voltar e se juntar a Sanji. Suas últimas palavras ecoando para eles. Adeus, meus irmãozinhos. Espero que um dia suas emoções despertem de alguma forma. Capítulo 183. Saia do Erebus. O método de categorizar as pessoas neste mundo nunca foi suficientemente claro. Quão forte era alguém? Foi simples o suficiente categorizar as pessoas como nível de poder da grande linha, novo nível mundial, imperador do nível do mar? Não, não foi suficiente.
É por isso que Yan criou os nomes para os 4 estágios que ele conheceu na primeira vez que avançou um estágio, ou reinos como ele os chamava. Dito isto, a única coisa que funcionou foi a força física. Como era sobre isso que este mundo estava girando? Se uma pessoa estava no terceiro estágio, que Yan chamou de reino do imperador, isso significava que ela estava perto de atingir o limite de seu planeta e poder deixá-lo para sair e explorar o universo. Era um requisito que não poderia ser ignorado, não importa o que. No entanto, a força física não era a única coisa disponível no mundo inteiro. Havia outra coisa e era frutas do diabo. Sim, frutas do diabo. Essas eram habilidades que não poderiam ser medidas. Por exemplo, fisicamente Yan era mais forte que Kaido, Barba Branca e todos os seres humanos neste mundo. Os Diavoloi não contavam porque eram anomalias neste mundo, e até mesmo a fruta do diabo contaria como tal. Portanto, neste caso, o sistema de força não funcionará de todo. Ainda assim, mesmo que isso fosse verdade, no final, Barba Branca não será capaz de deixar seu planeta a menos que alcance o 4º estágio de força física. Não que ele quisesse, de qualquer maneira. O cara estava mais focado na própria família do que nas aventuras. De volta ao assunto em questão. Helene estava no estágio inicial do reino do imperador, que era tão forte quanto a Big Mom. No entanto, Helene não era tão durável quanto a Big Mom devido ao seu físico especial, que foi apelidado de balão de ferro pelas pessoas que a viam. O mistério de sua linhagem ainda não foi esclarecido. Ela era humana, como evidenciado por seus pais, mas como ela cresceu tanto? De onde veio a força dela capaz de matar um gigante aos 5 anos? Como ela era tão durável? Todas essas eram perguntas muito boas. Infelizmente, Helene não se importou o suficiente para descobrir. Ainda assim, como Helene descobriu que sua força não superaria a durabilidade da Big Mom? Bem, a Big Mom, depois de declarar suas palavras a Helene, começou a atacar logo depois. Sua velocidade era bastante impressionante, mas não superior a Helene. Ela deu um soco com a mão gigante deixando crateras no chão. Helene foi capaz de se esquivar facilmente, movendo-se com flexibilidade suficiente para sair do alcance dos socos, fazendo com que eles errassem completamente. Mas então, quando Helene retaliou girando em sua mão e desferindo um chute aprimorado de Aki no estilo Sanji, ela não causou nenhum dano, mesmo que a Big Mom tenha sido enviada derrapando para trás pela força. Na verdade, Helene sentiu uma leve dor na perna. Isso trouxe uma carranca em seu rosto. Mas então ela relaxou. Por quê? Bem, em primeiro lugar, ela não era uma combatente da linha de frente. Ela era mais do tipo furtiva. Então ela não tinha nenhum motivo para se sentir deprimida. Essa é a força impressionante que você está trazendo aí, especialmente com seu corpo pequeno. Big Mom elogiou. Ela ficou muito feliz com isso. Como ela já via toda a tripulação de Yan como sua, ela ainda pensava que iria capturar Yan e fazê-lo trabalhar para ela. Helene sorriu de volta, mas então a Big Mom perguntou a ela novamente. Se não me engano, você é o atirador de elite da sua tripulação, certo? Big Mom disse. Para um atirador ser tão forte era realmente muito bom. Helene não respondeu. Não, ela foi envolvida pelas sombras e desapareceu. Havia muitos edifícios ao lado, significando que havia sombras suficientes para ela se esconder. Sempre que havia escuridão, Helene estava em sua casa. Então não foi estranho que mesmo depois que a Big Mom usou sua observação aqui, ela ainda não descobriu Helene. Seu sorriso desapareceu em um instante e ela cruzou os braços na frente da cabeça enquanto usava seu armamento aqui para cobri-los. Segundos depois, sons de explosão foram ouvidos quando os tiros atingiram a Big Mom. Helene havia se mudado para um prédio bem longe da Big Mom. A distância foi boa o suficiente para que o chute de Helene fosse mais forte. Helene disparou 3 tiros consecutivos antes de desaparecer imediatamente nas sombras e aparecer em outro lugar. Mais uma vez disparando 3 tiros e repetindo o processo. Helene sabia que suas injeções regulares não causariam nenhum dano a Big Mom. Mas o que ela estava usando agora eram injeções imbuídas de Aki. Então ela esperava que eles causassem muitos danos. Assim que Helene terminou o 7º assalto, ela parou para respirar enquanto observava das sombras. A poeira baixou ao redor da mamãe, mostrando que todo o seu corpo permaneceu relativamente ileso, exceto por alguns arranhões aqui e ali. Isso conseguiu obter a mesma reação de ambas as mulheres. Choque. Ambos ficaram chocados, mas por razões diferentes. Helene ficou chocada porque seus ataques não causaram nenhum dano. Suas fotos foram feitas a partir de sombras concentradas e solidificadas para causar diferentes efeitos na Big Mom, e os tiros de Helene desta vez foram feitos com o efeito de explodir ao contato. Enquanto isso, a Big Mom ficou chocada porque o ataque arranhou mesmo depois de ela ter usado seu armamento. Mesmo assim, ela não era imperadora à toa. Segundos depois de ver isso, ela já começava a pensar em soluções de como descobrir o paradeiro de Helene. Pensando em como Helene estava envolta em sombras, a Big Mom concluiu que a habilidade de Helene tinha algo a ver com sombras. Virando-me para olhar a lateral entre 2 prédios, encontrei muita sombra aparente. Ela então sorriu enquanto gritava alto. Eu descobri seu segredo, garotinha, então prepare-se para ser encontrada. Asterisco saia, Erebus. Asterisco Big Mom gritou no final enquanto usava sua fruta do diabo alma para dar parte de sua alma às sombras em entre o aliado. Capítulo 184. Levando a sério. No momento em que a mamãe apontou a mão para as sombras, um pequeno ponto branco que brilhou em roxo nos olhos da mamãe se dirigiu ao aliado. Esta era sua habilidade de manipular almas. Quando o ponto chegou ao local, foi engolido facilmente e então as sombras ali se juntaram e se contorceram antes de assumir a forma geral de uma figura humanoide feita de escuridão.
Não tinha olhos e estava completamente escuro, mas tinha uma boca enquanto olhava para Big Mom. Mamãe, disse. A voz soava estranhamente feminina. A Big Mom sorriu feliz. Mamamahalha. A razão pela qual ela usou uma parte de sua alma e não apenas fez um humano normal foi que ela viu o benefício da habilidade de Helene de se esconder da observação de Aki. Foi realmente útil, como evidenciado por ela ser incapaz de sentir ou reagir aos ataques de Helene. Erebus, diga-me onde a garotinha está escondida. Big Mom ordenou enquanto preparava seu ataque. Ela jogou o chapéu para o céu enquanto gritava. Napoleão. Então o chapéu dela se transformou em uma espada longa. Ela então aproximou a mão dela enquanto segurava a espada com força e se preparava para lançar um golpe. Lá, mamãe. Erebus gritou de repente e a Big Mom brandiu a espada sem demora. E cocô. Ela gritou. Uma enorme onda de choque foi gerada e começou a destruir tudo em seu caminho. Helene, que estava observando tudo acontecer e ficou bastante chocada ao ver Erebus se esquivando apressadamente da trajetória do ataque da Big Mom. O ataque errou ela, mas continuou passando pelo círculo feito pela tripulação de Yan e impactou muitos de seus próprios filhos. Isso era doloroso de observar para seus outros filhos, mas eles podiam dizer qualquer coisa, já que sua mãe era simplesmente irracional dessa forma. Na verdade, Bert foi o responsável pelo lado de onde veio o ataque, mas ele se esquivou felizmente. Mas então, mais uma vez, Erebus disse onde Helene estava e outro ataque foi em direção a Helene assim que ela caiu de pé. Esquivando-se novamente, Helene saiu de seu esconderijo enquanto olhava para Big Mom e depois para Erebus. Um pensamento então veio à mente de Helene. Ela tinha visto como Erebus foi feito. Surgiu das sombras. E Helene era a Imperatriz das Sombras. Se sim, ela não deveria ser capaz de controlá-lo facilmente? Havia uma maneira de descobrir. Erebus, vem aqui e sirva sua Imperatriz. Helene gritou em direção a ele. Erebus estava prestes a recusar quando seu corpo desapareceu de repente e apareceu ao lado de Helene um pouco intitulado como se estivesse se curvando. Suas prioridades mudaram repentinamente, como se tivesse sido reprogramado para ouvir os comandos de Helene. Helene pensou em algo depois de ver Napoleão e gritou. Erebo! A forma sombria transformou-se de repente em uma espada bastante longa. Quase chegava a 2 metros de comprimento, sendo que o próprio cabo tinha 60 centímetros de comprimento. Gavinhas de sombras originadas da espada foram deixadas se debatendo vagarosamente. Helene pegou a espada com as 2 mãos, mas sentiu que era bem leve de segurar. Ela então colocou-o sobre os ombros enquanto olhava para Big Mom com um sorriso. Tenho que agradecer a você, Linlin, por esse presente. Helene disse com um sorriso presunçoso, o que conseguiu enfurecer a Big Mom sem fim. Sua maldita garotinha! Big Mom gritou com ela antes de cerrar os dentes. Embora ela tenha tentado recuperar Erebus, ela não conseguiu. Ela já estava tentando há algum tempo, mas a conexão com sua parte da alma foi perdida de repente. E cocô. Em sua raiva, ela começou seu ataque mais uma vez. E quando Helene se esquivou desta vez, ela mais uma vez desapareceu junto com sua espada e apareceu bem ao lado da Big Mom, que não foi capaz de reagir de qualquer maneira graças ao seu Aki não alertar do perigo. Helene balançou sua espada testando sua nitidez pela primeira vez. Ela era um pouco treinada nas artes da espada. Então, embora ela não fosse verdadeiramente adepta, ela era capaz de lançar golpes voadores com facilidade. E foi isso que ela fez. Um enorme golpe foi enviado para Big Mom a queima-roupa. Acertou-a diretamente nas costas e empurrou-a para uma distância enorme e enterrou-a um pouco no chão. Ela soltou a espada ao ser arremessada, então, no minuto em que se levantou, procurou por ela. E quando ela o encontrou caído, ela o chamou enquanto voava cortando o céu para ela se agarrar. Desta vez ela olhou para Helene com raiva. Quanto mais ela lutava, mais ela entendia o quão problemática ela era. Esporos como luzes foram liberados da Big Mom de repente. Mas como ela caminhava em direção a Helene ainda em meio à poeira levantada, eles não eram visíveis para Helene. Esses esporos se fundiram com as sombras e esperaram sua vez de contar a posição de sua mãe, Helene, sempre que Helene se escondia. A Big Mom sorriu quando finalmente ficou visível para Helene. Mais uma vez não havia nenhum ferimento visível na Big Mom enquanto ela sorria para Helene. Helene franziu a testa para ela. Parecia que o físico de balão de ferro da Big Mom era algo bastante problemático de se contornar. Ainda assim, ela não usou seu Aki naquele ataque, então não era como se ela estivesse totalmente indefesa. A Big Mom, porém, tinha algo planejado para Helene quando ela de repente pulou no céu e se aproximou dela. Seu pirralho problemático, vou me certificar de puni-lo bem o suficiente para que você não desrespeite seus superiores de agora em diante. Ela disse quando começou a rir. O que você está falando sobre sua velha bruxa estúpida? Helene respondeu perplexa. Mas logo suas feições ficaram pálidas enquanto ela ficava ali observando o ar ao redor da Big Mom ficar sombrio. Render. Big Mom gritou a primeira palavra quando pousou perto de Helene, que de repente ficou congelada em seu lugar. A intensidade do ar aumentou de repente nos arredores quando os membros fracos dos grandes piratas perderam a consciência de repente, mesmo que estivessem muito longe. Ouvida, então a pressão que descia sobre Helene aumentou muitas vezes mais. Capítulo 185. Todos estão lutando. Enquanto Helene lutava contra a Big Mom, Yan e companhia mantinham o resto dos piratas afastados. Como Yan era bastante forte, ele poderia agora movê-los todos para trás e prendê-los facilmente em um campo de energia. Mas sua tripulação queria lutar contra esses piratas para ver o nível que haviam alcançado. Afinal, era para isso que eles estavam treinando. Assim que a luta contra a Big Mom começou, cada um deles enfrentou um oponente.
Bem, um oponente daqueles que ainda ficaram de pé depois que Ian libertou seu conquistador aqui. Ele fez isso um pouco depois que Eleni começou sua briga. E como prova de sua concentração, ambos ignoraram essa onda de aqui. Com Bert, Ian já havia contado a todos que as conversas mais fortes da Big Mom eram, respectivamente, as seguintes: Katakuri, Cracker, Smoothie, Perospero, Lanche, Forno, Daifuku, Streusen, Compota, Tamago. Qualquer coisa abaixo disso e suas lutas seriam absolutamente fáceis. Na verdade, ele havia dito que além das 3 primeiras pessoas da lista, eles poderiam derrotar o resto facilmente, mas pelo menos os adversários iriam entretê-los um pouco. E como Ian usou seu aqui aparentemente era verdade, já que apenas aquelas poucas pessoas ficaram de pé e acordadas. A sorte de Bert fez com que ele se juntasse a Snack, que segundo Ian, era na verdade um ex-comandante doce. Mas ele aparentemente não era nada de especial como mostrado agora. Bert atacou no momento em que a outra pessoa se moveu. Bert não usou nada além de barbear, para contornar seu oponente e desferir vários ataques de lados diferentes. Snack ficou ali guardando com sua espada tudo o que podia e aguentando o resto dos golpes com os dentes cerrados. Até que finalmente Bert pensou que deveria acabar com isso. Seus olhos pousaram nas 3 pessoas que Ian e Kusa mantinham afastadas. Talvez um desses lhe desse alguma excitação. Com esse pensamento, ele usou Eletro em sua espada antes de desaparecer e aparecer perto de Snack para desferir o último golpe. E assim o lanche estava acabado. E Bert ficou insatisfeito devido ao quão fraco era seu oponente. Mas na realidade, ele não era fraco, mas sim Bert era forte demais. Um Bison conhecido pela velocidade, usando barbear, seria apenas um bullying direto. Ainda assim Bert não se dirigiu a Ian. Ainda não. Ele ajudaria a derrubar todas as outras potências antes de lutar contra uma dessas 3. No momento a pessoa mais próxima dele era Streusen. Então ele se dirigiu a ele com pressa. Com Stella. Seu oponente era Oven. E assim como Bert, ele estava deitado aos pés dela enquanto ela zombava dele com suas palavras. Quem é a garotinha agora? Hein? Ela disse com um olhar presunçoso no rosto. Seus olhos eram um pouco estranhos para quem olhava. Eles estavam injetados de sangue, como se a pessoa estivesse extremamente chateada. Ainda assim, pelas palavras e pelo tom dela, você não pensará isso, apenas presumirá que ela está sendo brincalhona. Foi por isso que ela foi chamada de Olhos Malucos Stella. Seus olhos eram os de um psicopata quando ela estava com raiva, mas seu jeito de falar continuava o mesmo, deixando as pessoas estranhas com ela. Você deveria ter me deixado bater em você, tio, assim você não ficaria tão machucado agora. Suspiro. Stella murmurou de tristeza como se sentisse pena dele. A pessoa em questão estava arrependida de ter essa garota como oponente. Ele disse a ela para sair do caminho para que ele pudesse ir ajudar sua mãe, mas ele cometeu o erro de chamá-la de menininha. E como Ian era estranho por tê-la em sua equipe e lutar em seu lugar. No momento em que ele terminou, ele foi acorrentado de repente. Ele foi então levantado abruptamente para o céu e jogado violentamente no chão. Então, mais algumas correntes passaram direto por seu corpo e emergiram do outro lado antes que o processo anterior fosse repetido e ele fosse novamente enterrado no chão. Ele nem teve tempo de reagir antes de ficar totalmente incapacitado e sair tossindo sangue. Ela então caminhou calmamente perto dele, ainda o prendendo com suas correntes. Quando ele levantou a cabeça para tentar derreter as correntes, nada aconteceu além das correntes ficarem vermelhas. Ela zombou dele e disse que o calor não era suficiente para danificar suas correntes. Ela então o colocou no chão ainda acorrentado para que ele não se movesse. Então, andando até ficar na frente do braço direito dele, ela pisou suavemente no início, antes de rapidamente aplicar pressão e quebrá-lo completamente. Apreciando seus gritos, ela passou para o outro braço e fez o mesmo. Mais uma vez ele gritou com o coração de dor. O processo continuou até que ambos os braços e pernas foram quebrados. E agora aqui estava ela olhando para ele com seu olhar presunçoso. Com sua última consciência restante, ele gravou o rosto sorridente do diabo que infligiu isso a ele. Não para que ele se vingasse. Não, mas sim para que ele nunca mais a ofendesse. Stella então recuperou a calma. Antes que ela olhasse para os outros. Ela viu Robin perto dela intimidando seu oponente antes de se dirigir a ela com um sorriso feliz. Com Robin, seu oponente era na verdade Daifuku. Ele era bastante forte, na verdade, com sua fruta do diabo, que foi capaz de gerar um gênio ainda mais forte empunhando uma alabarda. Mas seu oponente infelizmente era Robin. Ele estava bastante confiante em suas habilidades, pois havia usado o gênio para lançar um ataque contra ela, mas então um braço gigante muito maior que o do gênio pegou facilmente e lutou para sair do caminho, antes que virasse fumaça e passasse pela mão em direção a Robin. Mas então a mão o pegou novamente e desta vez estava coberto de aqui. Então o gênio não poderia escapar. Robin então fez outro braço gigante ao pegar Daifuku. Ao contrário do resto de sua tripulação, ela não queria comparar sua força nem nada. Ela estava fazendo o possível para ajudar Eleni da maneira que pudesse. Ela apertou o braço em volta de Daifuku e o fez perder a consciência por sufocamento. Ela então o jogou perto de Ian, onde todos os oponentes derrotados de sua tripulação estavam deitados. Ela viu Stella se aproximando deles e respondeu ao abraço da menina. Akemi, da mesma forma que Bert, eliminou facilmente seu oponente. Ela lutou contra alguém chamado Compote. Ela não a deixou fazer nada e a atacou com absoluta pressa e a derrotou rapidamente. Embora ela ainda não tenha começado a treinar as habilidades dos 6 fuzileiros navais, sua velocidade era ainda mais rápida que a de Bert quando ele não estava usando barbear. Isso porque ela era um visongato. Ela desferiu um golpe imbuído de Aki direto no rosto de Compote.
e ela não foi capaz de reagir de forma alguma. Sua velocidade era demais para a pobre mulher. Ela ainda não havia dominado outras formas de Aki, afinal, ela havia adquirido sua força através de Yan, mas estava chegando lá. Olhando em volta depois que Compota perdeu a consciência, ela viu Bert se aproximando dela e em direção a Streusen, ela se moveu em direção a ele logo em seguida. Heiju, que foi a mais nova adição à tripulação, teve alguns problemas com seu oponente, mas não muitos. Ela foi colocada contra Tamago. Ele é um bom espadachim, e como pessoa da tribo das pernas longas, tinha chutes bastante fortes, mas Heiju foi geneticamente aprimorado e todos os seus golpes, pelo menos os que fizeram contato, não causaram muito dano. Ao passo que, em contraste, Heiju aplicava-lhe doses crescentes de veneno em seu corpo cada vez que ele fazia contato ou ela desferia um ataque contra ele. No final, ele caiu no chão, com o rosto roxo e a respiração acelerada. E ele logo depois perdeu a consciência. Heiju se aproximou dele e bateu nele com o dedo, e o veneno em seu corpo saiu como fumaça que ela inalou logo depois, antes de olhar para sua tripulação. Ela então se mudou para se juntar a eles. Capítulo 186. Confiança. No que se tornou um campo de batalha estavam Yan e Sanji. Eles estavam observando todos os outros brigando e de olho em Helene. Yan não se esqueceu de seus outros propósitos para vir aqui desta vez. Um deles era o Poneglyphoneglyphoneg, que até Helene vencer a Big Mom ele não iria fazer. E a segunda coisa foram, na verdade, os fugitivos de Impel Down que se tornaram parte da tripulação da Big Mom. Assim que Yan libertou seu conquistador aqui, eles ficaram inconscientes logo depois. Então ele trouxe seus corpos para perto usando telecinesia. Um pertencia a uma mulher e o outro a um gigante. Não havia necessidade de complicar isso, ele apenas tirou uma espada normal de seu anel e rapidamente decapitou a mulher. Então ele deixou a espada voar para o céu e logo depois a desceu no coração do gigante. A espada perfurou o corpo e ficou alojada a poucos metros do chão. Agora ambos estavam mortos e Yan terminou esta parte do plano. E assim como ele fez, Katakuri gritou com ele de lado. Ele era o único dos 3 doces comandantes que não estava sob a gravidade de Yan. Não que os outros 2 estivessem no chão ou algo assim. Eles ainda estavam em seus lugares com dificuldade, mas não conseguiam nem mover os dedos por causa de Yan. Por quê? Por que você está matando nossa tripulação? Ele gritou. Ele ficou furioso. Era verdade que os 2 que Yan matou eram apenas uma nova adição à família, mas mesmo assim eram uma família. Ainda assim, Yan ergueu uma sobrancelha para ele. Mas antes que ele pudesse responder, algumas pessoas de repente pousaram do céu perto dele. Eles eram sua tripulação. E eles terminaram de caçar todos eles. Neste momento, as únicas pessoas que ainda estavam de pé eram os 3 comandantes à frente deles. O resto ficou inconsciente ou foi espancado por Bert e companhia. Stella e Bert ficaram lá querendo brigar de verdade, então convidaram Yan. Ei, capitão, podemos lutar contra esses doces comandantes ou como eles são chamados? Bert foi o primeiro a perguntar enquanto olhava atentamente para aquele que segurava uma espada gigante. Esse era o Cracker. Yan não viu nada de errado, então assentiu. Vá em frente. Ele disse a ele e então libertou a referida pessoa de sua gravidade. Bert então pulou nele. A próxima foi Stella. Ela perguntou o mesmo, mas queria lutar contra a garota, que era Smoot. Yan deu-lhe permissão novamente. Agora só restou Katakuri lá. Yan então se lembrou de que havia feito uma pergunta antes e respondeu. Esses 2 que eu matei são fugitivos do 6º nível de Impel Down. Apenas o pior dos piores foi colocado lá. Com relação a isso, a garota, porém, eu não sei o que ela fez e não quero saber, mas o próprio fato de ela estar trancada com o cara gigante explica tudo. Você? Por que você faria alguém como ele se juntar à sua tripulação? Yan o questionou. Katakuri tinha uma expressão atordoada no rosto. Oh, o quê? Ele não pôde deixar de exclamar. Ele não sabia disso. E embora ele soubesse que sua família era bastante má, já que era a natureza dos piratas, ele sabia que isso foi imposto a eles por sua mãe. Na verdade, ele sabia que, com exceção de alguns filhos da Big Mom que eram inerentemente doentes, o resto era apenas forçado. Mas mesmo eles não fariam o que o gigante tinha feito. Mas agora que ele pensou sobre isso, a Big Mom deve tê-lo aceitado apenas com base nisso. Ele não tinha uma resposta para Yan, então ficou em silêncio. Yan apenas balançou a cabeça. Na verdade, eu sei sobre sua família Katakuri. Você é forçado a fazer o que seu capitão e sua mãe dizem para fazer. Contanto que você não mate pessoas inocentes e seja mau, eu não irei atrás de você. Não incomode, sua mãe vai morrer hoje. Yan pensou um pouco antes de aconselhá-lo. Katakuri ficou chocado ao exclamar. Você está me dizendo para trair mamãe? Ele disse incrédulo. De repente, eles foram interrompidos quando ataques feitos pela Big Mom de Helene vieram voando em sua direção. Yan conhecia esse ataque. Foi Ikoku. Qual Big Mom era famosa? Yan moveu todas as crianças que estavam no caminho do ataque, caso contrário, elas morreriam. Ele olhou para Katakuri com pena. Mas o próprio homem o ignorou por enquanto gritava com a Big Mom. Mamãe, pare. Você vai matar seus próprios filhos. Ele gritou com ela. Ele sabia que eles morreriam se Yan não os tirasse do caminho. A Big Mom ouviu-o. Mas ela apenas riu antes de gritar de volta. Se eles morrerem, então a culpa é deles por serem fracos. Essa foi a resposta dela e Katakuri caiu em estado de choque e dor. Yan então fez um favor a ele ao mover todas as pessoas inconscientes para um lugar bem na frente de Katakuri. Yan caminhou perto dele e olhou para ele mais uma vez. Katakuri levantou a cabeça da posição ajoelhada para olhar para Yan. Você ainda pode chamar alguém como ela de sua mãe? Yan perguntou. Katakuri recusou-se a responder, mas sua decisão foi tomada. Era verdade que ele era o mais leal a ela. Mas o que isso trouxe para ela? Ela não tinha nada além de ódio por ele. Mas mesmo assim, ele não se importou e continuou servindo-a. Mas agora ela quase mataria seus irmãos e irmãs. Qual é a única coisa que ele não toleraria? Ele tomou sua decisão.
Se Ian realmente conseguisse matar a Big Mom, ele permitiria, e a partir de então ele lideraria seus irmãos e os protegeria. Ele percebeu que Ian estava fazendo um favor a eles. A Big Mom nunca os tratou como filhos ou família. Ela já havia matado seus próprios filhos antes. E não importa o quanto ele se iludiu pensando que era porque ela não estava em seu próprio estado de espírito por ter perdido o controle da fome. Ele sabia que isso era apenas uma desculpa. Como tal, ele se deitou no chão de costas e fechou os olhos. Ian balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Ele entendeu o que o cara estava passando. De repente, Ian foi alertado ao sentir a mudança na atmosfera. Ele olhou para Elaine apenas para vê-la brilhando e o brilho a estava deixando lentamente. Ele ficou imediatamente alarmado e ia se mover até que uma mão fosse colocada em seu ombro. Foi Robin. Acredite nela. Ela disse a ele. Ian sabia o que ela queria dizer, e respirou fundo. O que ela disse foi a verdade. E embora Robin parecesse não se importar muito com isso, ele sentia claramente que ela também estava preocupada com Elaine. Não havia problema em se preocupar, mas ele não iria interferir. Ele havia prometido a Elaine que confiaria nela. E foi isso que ele fará. Capítulo 187. Não vai funcionar de novo. A Big Mom usou sua habilidade para tirar o tempo de vida de outras pessoas. Pode-se dizer que essa habilidade era a mais problemática e poderosa de todas as habilidades da Big Mom. Por que então? Porque enquanto a pessoa tivesse medo de morrer ou medo em geral, ela ficaria à mercê das mãos dela. Mesmo alguém tão forte como Kaido ou Barba Branca ainda sucumbiria à sua habilidade se tivesse medo de alguma coisa. Mas o que aconteceu a seguir deixou a mamãe bastante chocada. No momento, Elaine estava caindo devido à sua capacidade, mas no momento seguinte tudo mudou. Elaine ficou com medo. Não porque ela geralmente fosse fácil de assustar, não. Era porque a fruta do diabo força a pessoa a sentir medo. Elaine sentiu medo de morrer. Não para ela, não. Ela não queria deixar sua mais nova família. Esse medo estava com ela desde que ela reencarnou neste mundo. Desde que ela sentiu Ian, mas não sabia onde ele estava. Ela estava com medo de nunca encontrá-lo. Ou morra antes de fazer isso. E agora que ela o conheceu e eles formaram uma tripulação, ela não queria deixá-los. Mas quem era Elaine? No momento em que sua alma começou a deixar seu corpo, ela se lembrou abruptamente. Ela se lembrou do que sua tripulação havia dito a ela. Todos disseram uma coisa enquanto batiam os punhos. Nós confiamos em você. Isso foi o que eles disseram. E se eles confiassem nela? Por que ela não confiaria em si mesma? De repente sua confiança foi restaurada e a alma que estava partindo voltou para ela com bastante facilidade. Não, não. Big Mom gritou enquanto tentava agarrar a alma antes que ela retornasse completamente. Mas Elaine deu um salto para trás. Entregue-se ou vida. Big Mom gritou novamente. Mas nada aconteceu. Elaine bufou. Não vai funcionar de novo, sua velha bruxa. Parece que preciso falar sério agora. Elaine riu ao dizer. De repente, gavinhas de sombra se espalharam debaixo dela. Todos eles se tornaram bastante afiados e sólidos quando começaram a atacar a Big Mom. Big Mom estava se esquivando dessa vez. Por quê? Porque ela sentiu que Elaine estava usando aqui em seus ataques. Especificamente destruição interna. Assim como Kaido, embora fosse bastante durável, ela era vulnerável internamente. As sombras em forma de lança ficariam cravadas no chão enquanto a mamãe se esquivava e passava por elas. Pode-se dizer que sua experiência em luta foi bastante impressionante mesmo com seu enorme tamanho. Big Mom trouxe sua espada para se proteger contra um ataque que ela não foi capaz de desviar e então, ao redirecioná-la para o lado, ela pensou consigo mesma que havia parado de brincar. Prometeu. Zeus? Ela gritou com eles e eles vieram voando rapidamente. Elaine não se importou enquanto continuava manipulando suas sombras em pontas muito pontiagudas que perfurariam qualquer coisa. Às vezes ela os tornava finos como uma navalha e tentava cortar a Big Mom, mas ela se esquivava novamente. Mas quando a Big Mom trouxe Zeus e Prometeu, ela foi forçada a começar a se esquivar também. Enormes relâmpagos do tamanho de edifícios foram lançados contra ela e ela teria que se esquivar apressadamente. Ela sabia que não seria capaz de aguentar aquele ataque e sair ilesa. A área ao redor do golpe seria completamente destruída em uma demonstração de poder. Mas enquanto evitava o raio, as chamas lançadas contra ela viriam. Como as sombras que Elaine pode manipular estão conectadas a ela e ela estava se esquivando, seus ataques pararam momentaneamente na Big Mom. E isso foi algo em que a Big Mom apostou quando começou a jogar Ikoku e tentar acertar Elaine. Mas então Elaine recuperou o controle e retomou o ataque também. Seus ataques eram tão afiados que geravam golpes de ar sempre que as gavinhas eram balançadas. A luta continuou assim por um tempo, até que ambos os lados perceberam que não iria funcionar de jeito nenhum. Eles estavam lutando por quase uma hora assim. Com Elaine gostando da luta, e a Big Mom pensando que Elaine não era tão resistente quanto ela, então ela iria se cansar. Mas Elaine acabou decepcionando-a quando ela não se cansou nem um pouco, embora eles tenham conseguido se machucar um pouco. Afinal, não era como se eles pudessem desviar de tudo que fosse jogado contra eles. A Big Mom tinha algumas marcas de arranhões e algumas feridas não tão profundas. Enquanto isso, Elaine tinha algumas marcas de queimadura nos braços. A certa altura, a Big Mom enviou Zeus e Prometeu para o céu e fez com que eles se fundissem para criar uma nuvem enorme que chovia relâmpagos e fogo. Este foi um ataque difícil para Elaine se esquivar, então ela se queimou um pouco, mesmo usando aqui. Ainda assim, embora Elaine tenha pago integralmente ao prender momentaneamente a Big Mom no lugar, ela atacou de todos os lados com suas construções de sombra. Embora Elaine tenha comentado consigo mesma que ela teria que se esquivar de todos os ataques da Big Mom de agora em diante,
Embora ela não demonstrasse mais nenhum medo, ela conseguiu sentir uma leve dor de cabeça no momento em que foi tocada pelo ataque da Big Mom. Então sua fruta do diabo ainda estava funcionando. Elaine agora tinha que se esquivar ou a Big Mom a cansaria usando sua fruta do diabo. A Big Mom aproveitou a oportunidade para subir de nível. Ela gritou com os manos que a ajudaram. Napoleão, Prometeu, Zeus. Ela sempre grita apenas seus nomes. Como ela tinha uma conexão com ela, eles sabem o que ela queria dizer. Prometeu serpenteou ao redor de seu braço direito e se fundiu com ele depois que ela cobriu ambas as mãos com Aqui. Seu braço direito, dos ombros para baixo, agora estava coberto de Aqui e chamas. Enquanto isso, seu braço esquerdo passou pela mesma coisa, só que com Zeus. Napoleão voltou a usar chapéu, pois sabia que sua mãe gostava de bater nas pessoas dessa forma. Ela poderia incendiá-los ou atordoá-los com um raio enquanto socava. A Big Mom sorriu ao olhar para Elaine. Prepare-se para apanhar, garotinha. Ela provocou. Elaine sabia que dessa vez teria que se esquivar mais uma vez. Como mesmo quando ela tentou se esconder mais cedo, ela foi facilmente descoberta pelos manos da Big Mom. Elaine os fez dissipar, mas como eram fáceis de fazer, a Big Mom fez mais. Elaine então se absteve de se esconder mais nas sombras. Em vez disso, ela trouxe Erebus para ela e o tornou um pouco menor, e decidiu que ela iria enfrentar a Big Mom e atacar, defender usando a espada. Pode vir, velha bruxa. Elaine respondeu com seu próprio sorriso estampado no rosto. Capítulo 188. Retorno da vida. Ian e companhia observaram atentamente enquanto a briga entre a Big Mom e Elaine continuava. Todos eles ficaram hipnotizados pela facilidade com que essas duas pessoas brigando lançavam ataques que os deixariam meio mortos se tocassem neles. Mas então, tanto Elaine quanto a Big Mom dariam de ombros e continuariam a luta. Um tempo antes, Stella e Bert se juntaram a Ian depois de derrotar Smoothie e Cracker. Bert destruiu o espadachim e seu exército feito de biscoito. Ele era apenas mais forte que ele. E por mais que o cara chorasse e tentasse machucar Bert, ele perdeu no final. Stella também acabou intimidando a mulher gigante que lutou com ela. Ela não deixou que ela tocasse nenhuma vez, então a partida deles foi bastante unilateral. Agora eles também olhavam atentamente para Elaine e observavam sua luta. Bem, isso exceto Ian, que estava apenas gostando da briga e vendo sua esposa espancando a Big Mom. Já se passaram quase 3 horas desde o início da luta. E embora a luta tenha sido intensa, não estava nem perto do fim. Os almirantes podiam lutar durante dias e os imperadores eram ainda mais ridículos do que isso. No entanto, isso só é verdade quando os dois lados estão estreitamente alinhados. Se um fosse mais forte que o outro por uma margem enorme, então essa pessoa pode encerrar a luta rapidamente. Neste momento Elaine estava bastante ferida do que antes. Havia mais marcas de queimaduras em seu corpo do que antes. Suas roupas estavam rasgadas em vários lugares, mas felizmente não em nenhum lugar inapropriado. Caso contrário, Ian estaria espancando qualquer um que a visse naquele estado até virar polpa. Ela tinha sangue na testa escorrendo pelo olho esquerdo, que ela rapidamente limpou com a manga para não obstruir sua visão. Sua velocidade, se alguém estivesse observando atentamente, poderia ver que era um pouco mais lenta do que antes. Mas a expressão no rosto de Elaine ainda era de excitação. Ela estava gostando da luta. Ela não teve a chance de simplesmente desistir de uma briga com frequência. E Ian estaria apenas intimidando-a se lutasse contra ela. Enquanto isso, com a Big Mom, mesmo sendo conhecida por sua defesa, a destruição interna contornaria isso e prejudicaria a pessoa atacada. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando a Big Mom teve muitos ferimentos no corpo, já que Elaine era bastante adepta dessa forma de Aqui avançado. Elaine ainda conseguiu infligir ferimentos externos com seus ataques mais fortes. Ela machucou o suficiente para que ela jogasse sangue na Big Mom, e poucos poderiam dizer que tiveram a honra de fazer isso. Afinal, Elaine estava usando destruição interna, o que foi muito difícil de encontrar um usuário. A Big Mom estava usando fogo e relâmpagos, do qual Elaine ainda se esquivava com bastante regularidade. Ela também era mais rápida que a Big Mom, então sofreu menos ferimentos que ela. No momento, Elaine tinha 4 clones semelhantes a ela em forma, feitos de escuridão total, que poderiam atacar o mesmo que ela. Ela os fez atacar a Big Mom com construções de sombra, enquanto ela se engajava em um combate corpo a corpo. Então, diferentemente do que a mamãe pensava antes, ela estava perdendo muito. De repente, a Big Mom reuniu energia na mão direita e então deu um soco em Elaine, o que lançou uma enorme bola de fogo nela. E Elaine foi forçada a se esquivar rapidamente. Mas Elaine retaliou com o seu próprio ataque. Usando sua espada, ela lançou uma enorme bola de escuridão na Big Mom que fez as pupilas da Big Mom dilatarem. Então ela tentou se esquivar apressadamente, mas então Elaine fez explodir a bola de escuridão que passava ao lado da Big Mom, e então começou a puxar tudo ao seu redor para o centro, incluindo a Big Mom. A Big Mom começou a lutar para resistir ao seu terreno. Isso já aconteceu antes, então ela sabia o que estava prestes a acontecer. Ela já havia caído neste ataque de antemão. Então ela sabia que se permanecesse em seu lugar agora, Elaine iria atacá-la com todos os seus clones. Mas se ela se deixasse puxar para o buraco negro, então seria muito pior. Ela sofreu mais danos do buraco negro, então se manteve firme e cerrou os dentes enquanto olhava para Elaine. Elaine apenas sorriu para ela, antes dela usar chave para atacar com sua espada. Enquanto todos os seus clones enviaram muitas lanças das trevas contra ela para atingi-la de todos os ângulos possíveis. E foi isso que aconteceu a seguir. A Big Mom atacou de frente depois de cobrir seu corpo com Aqui. O golpe de espada de Elaine a atingiu diretamente e conseguiu jogá-la para longe, mas não antes de todas as construções sombrias atingirem seu corpo e tirarem sangue dela.
Big Mom foi então jogada para trás e enterrada no chão. Ela então se levantou enquanto tossia sangue. Mas depois de se levantar ela ficou furiosa e agarrou o chapéu que se transformou em uma espada. Ela então fez o fogo viajar através dele para liberar um golpe flamejante. Ela atacou Helene em movimentos sucessivos, liberando quase 10 golpes. Mas Helene era bastante rápida e evitava todos eles facilmente. Ainda assim, devido ao número elevado, ela não conseguiu se esquivar dos dois últimos, então fez uma sombra parecida com uma parede na sua frente e a fortaleceu com a ki, e atacou de frente. E como esperado, não quebrou a parede. Big Mom novamente tentou atacar com seu raio, mas ainda assim aconteceu a mesma coisa. A Big Mom estava frustrada. Sua alta defesa não funcionaria contra um usuário experiente de Aki. A principal habilidade de sua Akuma no Mi, de prolongar a vida, provou ser inútil. Sua força física era comparável à de Helene, embora ela fosse muito menor que ela. Seus manos, que foi o método que ela escolheu para lutar, também não a ajudavam muito. Do jeito que estava acontecendo agora, ela provavelmente perderia. Mas quem era a Big Mom? Se fosse tão fácil vencê-la, ela teria se tornado uma imperadora do mar. Então, enquanto cerrava os dentes, a mamãe escolheu usar algo que ela normalmente não usaria. Ela olhou para o céu enquanto respirava fundo, e gritou: vida, retorno. Capítulo 189. Consumindo. Big Mom, há algum tempo estava começando a ficar cada vez mais magra. Helene não sabia como isso era possível, mas talvez ela estivesse muito angustiada com a briga, então era por isso. No momento, embora ela ainda fosse feia, ela não estava tão gorda quanto antes. Mas, para surpresa de Helene, no momento em que a Big Mom chamou sua técnica, uma energia azul começou a se reunir ao seu redor. Em seguida, seus ferimentos começaram a cicatrizar a uma taxa visível a olho nu. Helene não tinha ideia do que a Big Mom tinha feito. Mas felizmente a bruxa idiota começou a se explicar. Você está acabado. Eu normalmente não usaria isso, mas você me pressionou demais. Agora chamei de volta toda a força vital dos manos normais para me curar. Eu me curei enquanto você ainda estava ferido. A Big Mom riu enquanto se regozijava. Embora seus amigos não existissem mais, ela sempre poderia fazer mais. Prometeu, Zeus, Napoleão obviamente não foram incluídos entre os manos que ela sacrificou, pois eram especiais. A Big Mom começou a tratar Helene como igual já há algum tempo. Como tal, agora que ela foi curada enquanto Helene ainda está ferida, isso significava que ela venceria agora em sua mente. Mas Helene não estava em pânico nem nada parecido. Ela apenas sorriu para ela. Se a Big Mom pensava que iria ganhar assim, então ela estava enganada. Ela usou o barbear e a briga começou novamente. Helene desferiu seus ataques com seu clone, enquanto a Big Mom, que foi curada, usou sua espada para enviar golpes flamejantes em Helene. E uma vez que ela estivesse perto o suficiente, eles iriam colidir suas espadas. Mas depois de algumas trocas de movimentos, a mamãe começou a notar algo. Nada mudou. Ela ainda estava sendo oprimida. Foi apenas azar dela, ela não tinha vantagem contra Helene. Velocidade? Não brinque. Não com ela mesma gorda. Poder? Ela teria que tocá-la primeiro. E isso não era provável. Defesa? Para que serviu então a destruição interna? Enquanto isso, Helene era mais rápida, ela poderia atacar dos pontos cegos da Big Mom, já que seus clones eram sombras e não seriam apanhados pela observação de Aki. Todos os seus ataques causaram destruição interna à Big Mom. Portanto, a defesa dela poderia muito bem não estar lá. Mas Helene teve que dar para a Big Mom. Mesmo assim, ela ainda era bastante durável. Ela tinha certeza de que as únicas pessoas que podem sofrer mais danos do que ela deveriam ser Kaido e Barba Branca. Por poder, embora ela não fosse tão forte quanto a Big Mom nos ataques, já que a Big Mom tinha os elementos fogo e relâmpago à sua disposição, Helene ainda não podia ser subestimada. Pode-se dizer que a única vantagem que a Big Mom tem contra alguém é o fruto da alma. Ela poderia formar exércitos de manos e fazê-los atacar as pessoas. Mas ela havia tentado isso, e Helene, com suas construções de sombras, as obliterou facilmente. Além disso, sempre que Helene fazia isso, a Big Mom se sentia um pouco mais fraca, então ela se absteve de fazer mais isso. Agora, mesmo depois de ter voltado ao auge, ela ainda estava do lado perdedor. Seus ataques naquele momento começaram a ficar desleixados e fracos devido ao aumento do estresse. E sempre que ela estava muito angustiada, a Big Mom começava a ficar mais magra inconscientemente, à medida que queimava a energia armazenada. Então foi isso que aconteceu a seguir. Todos que assistiam ficaram chocados, exceto a tripulação de Helene. Mesmo os Vinsmoke não foram diferentes, Sanji e Reiju. Claro, eles ouviram de Yan que ela lutaria com a Big Mom, mas quem poderia culpá-los se estivessem um pouco céticos? Mas agora todos eles estavam sentindo o mesmo choque. Repórteres, filhos da Big Mom, aliados, todos. Por quê? Porque Helene, a Imperatriz das Sombras, estava lutando contra a Big Mom e reprimindo-a. Sim, suprimindo-a. Não lutar com ela impede igualdade. Não, ela estava batendo nela. E isso mesmo depois que a Big Mom se curou. Para os relatórios, isso foi uma grande notícia. Para os filhos dela, isso era uma má notícia, mas eles não podiam fazer nada a respeito. Enquanto isso, Yan olhava para Helene com orgulho. Mas ele sabia que a luta estava longe de terminar. Ele tinha certeza de que a Big Mom devia ter mais alguns trunfos. Então ele continuou observando atentamente. Ele também percebeu como a Big Mom começou a parecer magra. Devido ao estresse, ela emagreceu. E ele teria que admitir. Essa forma esbelta dela era muito melhor do que antes. De repente, um grito chamou toda a atenção deles para Big Mom. Big Mom foi atingida pela espada de Helene bem no estômago, o que a fez vomitar sangue antes de ser jogada para trás. Yan percebeu que quando ela se levantou, ela exalava tanta raiva, que Yan se lembrou de um personagem de um anime de sua vida passada que parecia uma fera quando estava com raiva. Você forçou minhas mãos. Você me fez fazer isso. Você vai pagar? Ela gritou e todos ali a ouviram.
Seu grito continha aqui. Ian anotou enquanto ela segurava a nuvem de chamas e a iluminação em cada mão e começou a levá-los à boca. Ele de alguma forma adivinhou o que ela estava planejando fazer, mas ele olhou calmamente para a luta enquanto compartilhava um olhar com sua equipe. Eles já haviam decidido confiar em Helene, então eles não iriam interferir na luta dela. Bem, não, a menos que Helene estivesse em perigo de morrer. Helene observou atentamente enquanto a Big Mom começava a comer seus manos. Mamãe, pare! Prometeu começou a gritar de dor. No momento em que ele foi colocado perto da boca dela, uma luz azulada começou a entrar em sua boca e ele começou a gritar de dor. Zeus tentou fugir, mas ela o segurou com força. Enquanto isso, Napoleão assistia com dor enquanto seus irmãos eram consumidos. Ele estava lá quando a mamãe fez isso pela primeira vez. Quando ela tinha acabado de tentar essa técnica, ela comeu um de seus manos e entrou em um estado de extremo poder. Portanto, embora simpatizasse com seus irmãos, ele também sabia que o que ela estava fazendo naquele momento era necessário. Por que ele não estava em pânico? Bem, ela não comeria sua espada agora, não é? Os sons de Zeus logo seguiram Prometeu. E então, quando ela consumiu os dois, todos começaram a ver o que seria diferente agora. Quando a Big Mom fez outra coisa, ela pegou o chapéu e começou a colocá-lo na boca também. Só então Napoleão percebeu que a Big Mom estava completamente influenciada por sua raiva. Ele não gritou como seus irmãos. Não, ele sorriu uma última vez para ela antes de ser completamente consumido. Aquele sorriso expressava todas as lembranças que ele tinha com ela, desde que ela ainda era jovem. Pena que a mamãe não estava no estado de espírito certo para perceber. Então o fogo começou a crescer em torno de sua forma. Sons de relâmpagos estavam cercando sua forma quando ela de repente gritou para o céu. Eu vou matar você. Ondas de choque cheias de Aki começaram a emanar dela como ponto central. A verdadeira luta entre a Imperatriz das Sombras e a Big Mom Imperadora estava prestes a começar. Capítulo 190, Imperatriz das Sombras. A forma da Big Mom tornou-se um pouco diferente de antes. Todo seu corpo estava coberto de raios e fogo. Eles se tornaram parte dela e agora ela poderia usá-los como se tivesse essas habilidades por toda a vida. Quando ela comia seus manos, ela também levava suas memórias. Ela nunca esperou ser tão pressionada só para que no final tivesse que sacrificar seus filhos. Rangendo os dentes, ela desapareceu do lugar e desferiu um soco feroz que explodiu no braço cruzado de Helene. Rápido, Helene pensou consigo mesma. Isso fez com que sua defesa fosse quebrada, e a Big Mom aproveitou isso e trouxe a mão esquerda, que de repente se tornou uma enorme espada presa no cotovelo ao braço. Ela balançou a mão da espada flamejante para Helene, que estava vulnerável neste momento. Helene sabia que se aquele golpe acertasse, ela sofreria uma enorme desvantagem pelo resto da luta. Eu tenho que usar isso. Helene fez sua escolha imediatamente. Como tal, ela usou uma de suas técnicas. Afinal, ela não veio lutar contra um imperador do mar subestimando-o completamente. Não, ela sabia que venceria. De repente, Helene trocou de lugar com um dos clones que o cercava. Essa era uma habilidade dela. Ela troca de lugar com eles, e era uma habilidade bastante perigosa no lugar correto. Assim como agora. O clone que foi atingido pela espada flamejante foi imediatamente envolvido pelo fogo e destruído. Mas Helene já havia se aproximado da Big Mom e desferido seu próprio ataque nas costas. Mas então, dos ombros da Big Mom, uma haste metálica fina disparou e se expandiu para formar um escudo enquanto ainda estava conectada à Big Mom. O escudo abrangia toda a sua forma e a protegia do ataque de Helene. O que é aquilo? Helene pensou consigo mesma, pois não conseguia entender o que era isso. Mesmo que o ataque tenha contido aqui, tudo o que fez com o escudo foi quebrá-lo, enquanto a Big Mom não sofreu nenhum dano. Ela começou a se gabar de Helene, que estava franzindo a testa para ela. Apenas desista, pirralho. Você já perdeu. Ninguém pode me vencer desta forma. Big Mom sorriu ao anunciar. Sua mais nova forma deu-lhe velocidade igual ou até mais rápida que Helene. Sua defesa também foi cuidada da mesma maneira que antes. E seu ataque foi o mais mortal possível, já que ela agora poderia usar seus braços como espadas e imbuí-los com fogo ou relâmpago. Ela não via como Helene iria vencer ela agora. Até Helene sabia disso agora. De alguma forma, a má Big Mom pegou as propriedades dos manos que ela consumiu. Você já se saiu bem o suficiente. Ninguém em toda a minha vida me forçou a usar essa técnica. Além da primeira vez que a usei, esta é a segunda vez. Mas agora já acabou. Agora se renda silenciosamente. A Big Mom contou a ela. Este foi um elogio indireto dela a Helene. Ela começou a imaginar que espécime obteria se Helene se casasse com um de seus filhos. Ela já estava planejando o que fazer com Ian e esse bolo caiu em cima dela. Este foi o erro das pessoas fortes. Só de ver que eles têm um pouco de vantagem, eles devolvem toda a sua arrogância. A Big Mom já estava agindo como se tivesse vencido. Você acha que é o único que tem um trunfo? Helene pensou com desprezo. E isso se refletiu em seu rosto enquanto a Big Mom franzia a testa. O que há com esse olhar? Big Mom exclamou com raiva. Velha bruxa? Você acha que é o único com trunfos ou o quê? Mesmo agora você ainda não fez nada contra mim. Você está apenas se vangloriando infundadamente. Quão grande é o seu ego? Helene disse sarcasticamente a ela. E era verdade, e a Big Mom sabia disso. É por isso que ela ficou furiosa. Mas então, de repente, Helene foi envolvida pelas sombras. As sombras começaram a circular ao redor de seu corpo como se tivessem vontade própria. Isso continuou por mais alguns segundos antes que a forma de Helene fosse mostrada. Ela agora tinha um manto de sombra no corpo com um capuz que cobria a metade superior do rosto. A metade restante mostrava algumas estranhas tatuagens pretas no rosto. A capa estava se movendo como se estivesse consciente.
Uma névoa escura girava em torno de sua forma, movendo-se ao redor dela, girando e girando como se estivesse dançando de felicidade por estar perto dela. Abaixo da capa, ela usava calças escuras de látex e uma camisa preta. Em cima dela havia uma espécie de armadura fina que cobria seu peito, ombros, mãos e pernas. Neste momento Helene estava flutuando no mesmo lugar. Ela segurou a espada em um aperto reverso enquanto a alinhava com as costas. Então ela olhou para Big Mom por um segundo. Você pensou que era o único com alguns truques na manga? Hehe, deixe-me mostrar seu erro então. Helene riu enquanto falava. A Big Mom franziu a testa para ela. No momento em que Helene foi envolvida pelas sombras, ela sentiu sua presença desaparecer. Mas mesmo depois que ela apareceu agora, ela ainda não a sentiu. Se ela não a estivesse vendo agora, ela não teria certeza se ela existia. De repente, Helene se dissolveu em uma névoa escura, deixando a mãe perplexa com o que aconteceu, mas ainda vigilante para qualquer ataque contra ela. Mas o ataque veio de sua forma, especificamente da sombra dela. Big Mom usou apressadamente o escudo de ferro para se proteger contra Helene, e ela conseguiu protegê-lo com sucesso, mas seu escudo quebrou, o que significava que o ataque era mais forte. Pulando um pouco para longe, a Big Mom preparou sua espada para desferir um ataque próprio. Ela concentrou tudo naquele golpe. Ela estava planejando terminar a luta naquele momento. E Coco, chamas cercaram a espada por um segundo antes de um raio surgir logo depois. E então a Big Mom usou seu Haki na espada para torná-la mais durável e causar destruição interna em Helene. Então ela atacou Helene com toda sua força, lançando um golpe tão poderoso que começou a destruir completamente o chão em seu caminho. Mas Helene apenas sorriu ao ouvir isso. A névoa escura que os rodeava atendeu à sua vontade e formou uma parede à sua frente. Quando o enorme ataque entrou em contato com a parede, começou a ser absorvido a um ritmo muito rápido. Velha bruxa, você acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Haha, continue sonhando. A risada de Helene ecoou no campo de batalha. Soou nos ouvidos da multidão, incluindo a Big Mom, que estava em estado de choque e não conseguia acreditar que tal ataque fosse facilmente resolvido. Capítulo 191. Seja bom em sua próxima vida. Helene sabia que agora tinha uma Big Mom só pela forma como as coisas pareciam. Nessa nova forma, ela presumiu que estava praticamente apenas intimidando a Big Mom. Mesmo depois que a Big Mom teve a grande revelação de sua habilidade mais forte. A Big Mom agora estava ficando cada vez mais frustrada com ela. Ela nunca se sentiu assim antes. Helene percebeu só de olhar para a expressão de prisão de ventre em seu rosto. Haha, Helene riu ao ver isso. Por que ela iria rir dela? Porque a Big Mom merecia isso. Ela era a pior das piores. E em sua última vida, Helene a odiou tanto, ainda mais que Barba Negra. Essa mulher tinha tanto poder, mas nem poupou os filhos. Se havia alguém que Helene mataria sem remorso, seria ela. Isso só foi reforçado quando ela ouviu a mãe mais velha dizendo que se seus filhos morressem por causa do ataque, então eles estariam fracos. Essa ação de Helene deixou a mãe ainda mais irritada do que antes. Ela sacrificou todos os seus amigos para se curar. E então ela nem parou e consumiu o que para ela era semelhante a uma criança mais real do que seus filhos. Afinal, eles eram partes de sua alma. E então, ela ainda foi espancada por uma criança. Não, ela ainda não estava acabada. Embora seu ataque mais forte tenha sido bloqueado facilmente, ela não acreditava que perderia assim. Ela era uma Big Mom, ela era uma imperadora do mar. E este não será o seu lugar de descanso. Não, ela vai ganhar e fará com que essa garota e o namorado paguem. Eles vão pagar por toda a humilhação que ela sofreu. Ela sabia que as pessoas iriam ridicularizá-la por perder para uma criança. E mesmo que ganhasse, ela tinha certeza de que isso se tornaria a história dos próximos anos. Como a Big Mom quase perdeu para um garoto de uma tripulação de piratas em revolta, ela os fará pagar. Ela olhou para Helene com raiva. Assim como sua confiança aumentava ao se encorajar, Helene desapareceu de repente. Sempre foi bizarro para Big Mom como ela simplesmente parava de estar ali sem nenhuma indicação prévia. Mas desta vez os clones que os rodeavam também desapareceram. A Big Mom pensava que Helene tinha uma duração em sua forma, ao contrário dela, que agora controlava chamas e relâmpagos junto com o metal com facilidade. Como eles eram parte dela. Esse pensamento conseguiu trazer um sorriso de volta ao rosto dela, antes que desaparecesse repentinamente quando ela foi atacada. Assim como antes de sua própria sombra surgiram Helene e seus clones, cada um com uma espada pronta para atacar. Embora a Big Mom tenha conseguido se proteger contra 2 ataques, ela não conseguiu se proteger contra todos eles. Todos os ataques restantes causaram enormes danos a ela, com o golpe de espada de Helene quase arrancando o braço da Big Mom. O corte é profundo em seu braço, e mamãe gritou de dor um pouco, antes que ela cerre os dentes. O ataque dos outros a jogou como uma boneca de pano. Quando ela se levantou, ela foi mais uma vez atacada sem ter como se esquivar e proteger todos os ataques. O processo continuou por um tempo, com a mamãe às vezes tentando seu próprio ataque. Mas então todos os seus ataques seriam absorvidos facilmente. Quanto mais a briga continuava, mais a Big Mom começava a sentir como isso era injusto com ela. Ela finalmente começou a compreender que Helene estava apenas brincando com ela. Helene percebeu isso. Você é a mulher mais forte do mundo. E esse é o meu objetivo. Levar esse título para mim. Depois desse dia, finalmente alcançarei meu sonho, Helene disse a ela. Como se estivesse explicando a ela o que estava acontecendo. Desde que ela era jovem, em sua antiga vida, ela teve problemas de confiança. Sua educação garantiu isso. Mas ela conheceu Ian, e ele a empurrou para fora de sua concha. Ele aumentou a confiança dela em si mesma e disse-lhe que mesmo que ela não acreditasse em si mesma, ele o faria em seu lugar. Isso abriu seus sentimentos reprimidos, e foi nesse momento que ela se apaixonou completamente por Ian. Então ela se esforçou para ser uma mulher forte.
Mas aqui neste outro mundo, onde feras fantásticas e vidas humanas anormais, ter apenas uma personalidade forte não era suficiente. Não, ela precisava ser mais forte. O mais forte de todos os tempos. E aconteceu que o título de mulher mais forte estava nas mãos de um desperdício de mulher. Por que não? Ela se tornaria o modelo das mulheres. E então ela ajudaria tantas pessoas quanto pudesse. Você não merece esse título. Você nem merece viver. Quando tudo que você traz ao mundo é o caos. Você realmente não merece. Elaine murmurou. Como a Big Mom agora sabia que não era mais páreo para ela, era a hora de acabar com isso de uma vez por todas. As sombras originadas dela se espalham pelo chão em formato quadrado. Para que aquela Big Mom não fugisse, Elaine prendeu sua sombra no lugar. A hora de curtir a luta já havia passado. Se você tem algo a dizer aos seus filhos, é a hora, disse Elaine a ela. Mas a Big Mom estava tão acostumada a viver de forma egoísta e arrogante que não percebeu os sinais óbvios de sua destruição iminente. Ela então começou a gritar com Elaine. O que diabos você está falando, pirralho? Apenas espere, eu vou ter certeza de torturá-lo completamente. Você e aquele capitão malcriado também. Big Mom zombou enquanto gritava com Elaine. Mas não importa o quanto ela tentasse escapar, não havia chance para ela. Elaine a ignorou e se virou para olhar na direção dos filhos. E então ela falou. Você merece o melhor. Ela disse. Ela também olhou para Ian, que na época queria impedi-la de matar a Big Mom, mas então ele viu a expressão nos olhos dela e simplesmente desistiu. E então seus olhos de repente mudaram para completamente pretos quando ela se virou para olhar para Big Mom novamente. Então, das laterais dos quadrados, as sombras subiram para o céu e terminaram de formar um enorme cubo feito completamente de sombras. E então, para todas as pessoas fortes que estavam ali, elas pararam de sentir a presença da Big Mom. Como ela era muito forte, ela era como um farol para eles, então não havia como sua presença desaparecer. Mas foi isso que aconteceu. Eles já entenderam como Elaine fez isso. Aquele cubo dela que ela fez escondia tudo o que estava acontecendo lá dentro. Se fechassem os olhos, nem sentiriam sua existência. Exceto Ian, que também tinha a habilidade das trevas. Dentro do cubo, Elaine olhou para Big Mom que gritava o mais alto que podia. Onde você está? Me solte agora. Ela continuou gritando porque não conseguia ver nada. Ela começou a atacar cegamente usando seus poderes. Mas nada funcionou. A fruta do diabo da sua alma não parecia estar funcionando. E como não estava funcionando, as mais novas habilidades de seus manos que ela adquiriu também não estavam funcionando. Elaine apenas balançou a cabeça. Big Mom nunca saiu da mentalidade de criança mimada, mas isso não a isentou de seus pecados. Seja bom em sua próxima vida. Estas foram as últimas palavras que mamãe ouviu antes de repente, começar a sentir uma dor inimaginável por todo o corpo. Ela sentiu como se seu corpo estivesse quebrando molecularmente. Mais ainda, sua alma estava se despedaçando em pequenos pedaços como se fosse uma substância sólida. Ela não conseguia nem imaginar o que estava acontecendo com ela. E o que foi apenas um segundo pareceu para ela uma eternidade de dor, quando seu corpo finalmente se dissolveu em partículas que se espalharam. E assim como aquela Big Mom não existia mais. Apenas uma fruta do diabo foi deixada lá. Elaine liberou sua forma de imperatriz sombria e dissolveu o cubo antes de pegar a fruta. Ela então ficou lá olhando para o céu. Capítulo 192. A decisão de Katakuri. A luta acabou e Elaine saiu vencedora. O mundo agora era uma pessoa má menos. Elaine havia oficialmente alcançado seu sonho. Ela se tornou a mulher mais forte do mundo. Embora esse título não tenha sido falado, ainda era o que todos pensavam que seria uma Big Mom. E agora a Big Mom estava morta e Elaine se tornou a nova dona do título. Elaine levou apenas alguns segundos antes de voltar a si. Embora a Big Mom fosse má e ela não se sentisse mal por matá-la, isso ainda deixou um gosto ruim em sua boca depois. Ela logo se virou para o lado e sentiu Ian e companhia se aproximando dela. Ela estava um pouco cansada e ferida também. Então, quando Ian ajudou a apoiá-la, ela se apoiou nele e começou a relaxar. Ela passou para ele a fruta para guardar e ele a pegou delicadamente da mão dela, sem perguntar como ela conseguiu, pois ele e o resto já sabiam que a Yami Aminumi tinha a habilidade de extrair frutas do diabo. Bom trabalho. Ian a elogiou. O orgulho que ele tinha por ela era aparente através de seus olhos. Embora ele também estivesse um pouco preocupado com ela, já que ela acabou de matar alguém. Ela sorriu de volta. Robin também a parabenizou. Sim, você fez um bom trabalho. Ela a abraçou. Stella sabia que estava cansada, então apenas lhe deu um breve abraço e um beijo na bochecha. Bert elogiou seu poder e disse que ela se saiu bem e finalmente alcançou seu sonho. As palavras de Aokiji e Reiju foram curtas, mas suficientes mesmo assim. Eles apenas a parabenizaram. A Kenny a abraçou também. E depois disso Elaine olhou para todos e falou, eu fiz isso. Ela respondeu a eles enquanto fechava os olhos e sorria. Então todos começaram a caminhar de volta para o navio, exceto Ian. Volte primeiro. Vou completar nosso objetivo aqui e me juntar a você. Ian disse a eles. Eles ainda tinham que se juntar aos outros em vano, então não deveriam perder tempo. Mas os ponêglifos eram obrigatórios, então vieram primeiro. E depois, enquanto navegam para Vano, não havia necessidade de não comemorar, certo? Com os filhos da Big Mom. Todos eles que estavam conscientes ficaram muito tristes. Eles olharam para o último lugar onde sua mãe estava e simplesmente se jogaram no chão de cansaço. Embora tentassem suprimi-lo, uma pequena parte deles estava feliz. Feliz por eles não precisarem viver com medo de agora em diante. Que eles estavam finalmente livres. Para Big Mom, seus filhos eram apenas instrumentos de barganha para conseguir que mais pessoas apoiassem seus sonhos. Todos se casariam se ela ganhasse algo com isso.
Então eles sempre estiveram preparados para o pior. Mas agora não havia mais nada para se preparar. Todos os oficiais da Big Mom olharam para Katakuri, que é o mais forte entre eles na tripulação, depois da já falecida Big Mom. Ele continuará a liderá-los? Esta era a pergunta que todos tinham. Até os outros dois doces comandantes. O próprio Katakuri pensou sobre o que Yan disse antes. E ele não pôde deixar de concordar. Embora ainda lhe doesse ver sua mãe morrer, ele sabia que isso passaria com o tempo. Ela não os merecia. Como evidenciado por ela tentar matá-los e culpá-los. Ela não era digna dele ligar para a mãe dela. Não vale a pena. Katakuri respirou fundo. Seus irmãos e irmãs só o tinham como proteção. Cracker e Smooth eram fortes, mas mesmo os 3 combinados não seriam suficientes. O imperador havia morrido. Então muito caos veria depois. E a maior parte seria focada neles. Katakuri conhecia sua força, e se Kaido ou qualquer outro imperador os atacasse para fortalecer sua própria tripulação pirata, eles estariam perdidos. Embora ele soubesse que Kaido era o mais provável de fazer isso. Como tal, ele tomou uma decisão que sabia ser a melhor, mas também sabia que os seus irmãos e irmãs não concordariam com. Perdoe-me, mas isso é o melhor. Ele viu Yan vindo em sua direção e não perdeu mais tempo. Assim que Yan estava ao lado dele, ele falou: Imperador Yan. Ele o cumprimentou. E então comecei a dizer depois de respirar fundo. Eu anuncio como a pessoa mais forte da tripulação depois do capitão, que o restante dos grandes piratas ficaria sob o comando de sua tripulação. Ele disse tudo de uma só vez. E isso deixou seus irmãos, irmãs furiosos em um segundo. O primeiro foi Próspero. O que diabos você está fazendo, Katakuri? Eu sei que você não faria nada sem planejamento, mas sugerir que fiquemos sob o comando das pessoas que mataram mamãe? Isso é demais. Na verdade, ele foi bastante manso ao transmitir o que queria dizer em comparação com o que os outros gritavam lá atrás. Smooth e Crackers também acenaram com a cabeça. Katakuri suspirou. Ele olhou em volta e olhou para todos até que calassem a boca. Se não nos juntarmos a ele, então o que você espera que façamos quando o outro imperador vier nos convidar a se juntar a ele? Você prefere se juntar a esse cara? Embora Katakuri dissesse outro imperador, todos sabiam quem tinha maior probabilidade de atacá-los. Shanks não era esse tipo de pessoa. Enquanto Barba Branca era um velho pacífico que se preocupava com sua família em primeiro lugar. O que restou apenas Kaido, a quem todos sabiam que ele estava reunindo pessoas fortes sob seu comando. E com certeza, ninguém quer trabalhar com aquele maníaco de batalha. No entanto, Yan também era muito ruim aos olhos deles. Como alguém poderia esperar que eles fizessem isso quando ele resultou no assassinato de sua mãe? Eu sei que é difícil de engolir, mas é tudo o que podemos fazer. O próprio Katakuri sabia que estar sob o comando de Yan era realmente muito bom para eles. Com base no que descobriu sobre Yan, aquele cara não é opressivo nem nada. Mas Katakuri também tinha seus próprios planos. Ele ficaria mais forte o suficiente para não precisar mais se apoiar no nome de Yan, e liderar sua tripulação e protegê-los. Mas ele não esquecerá se Yan os ajudar com esse favor. Não, ele poderia ter matado a mãe deles, mas sabia que estariam melhor sem ela. Então ele não guardará rancor dele. Não me importo que você use meu nome. E se outra pessoa realmente tentar atacá-lo usando meu nome, eu também irei ajudá-lo. É apenas uma coisa. A Big Mom está morta. Não há mais razão para você machucar inocentes além de você ser mau. Se você ainda fizer isso, não me deixará outra escolha a não ser caçar todos vocês. Yan contou a todos e avisou no final. Ele não se importava nem um pouco com Katakuri e seu plano. E embora ele soubesse que alguns dos filhos da Big Mom eram bastante sádicos, ele ainda não achava que eles eram tão ruins quanto a Big Mom, então ele lhes daria uma chance. Katakuri olhou para seus irmãos e irmãs. Não havia negócio melhor do que este. E todos eles entenderam isso. Vendo suas expressões, Katakuri voltou-se para Yan e assentiu. E então os piratas Big Mom restantes ficaram oficialmente sob a tripulação do pesadelo. Agora Yan só precisava pegar os ponêglifos antes de partir. Capítulo 193. O Grande Dom. Antes de Yan ser levado aos ponêglifos, ele se lembrou de algo. Se ele não estivesse errado, a Big Mom tinha uma biblioteca onde colecionava corridas usando a fruta do diabo de um de seus filhos. Na verdade, ele havia se esquecido completamente disso. Foi bom que ele se lembrasse agora. Eu deveria ajudá-los a recuperar sua liberdade. Ele pensou para si mesmo. Ele não gostou da ideia de roubar a liberdade das pessoas. E já que eles lidaram com a Big Mom, então eles poderiam muito bem ajudá-los. Ele se virou para olhar para Katakuri que estava perto dele. Se não estou errado, você tem uma biblioteca onde a Big Mom guarda todas as raças que ela colecionou como escravas, certo? Yan perguntou a ele. Katakuri se sentiu mal por algum motivo ao ouvir Yan, mas ainda assim respondeu a ele. Sim. Você precisa de alguém de lá? Ele perguntou a ele. Se Yan conhecesse alguém lá, que Deus os ajude a todos. Acho que eles deveriam ser libertados de seus confins. Yan foi direto enquanto falava. A Big Mom que os colecionava não existe mais. Então não há necessidade de mantê-los, certo? A menos que todos vocês compartilhem os mesmos ideais com ela. Ele adicionou. Katakuri concordou com Yan e acenou com a cabeça. Isso parecia natural para ele. Ele nunca foi fã de escravizar alguém, então não discordava disso. Embora ele pudesse se sentir assim, outros não. Sua visão futura foi desencadeada de repente. E então ele se virou para encarar um de seus irmãos, aquele que é responsável pela biblioteca. Montor. Katakuri ouviu se opor a Yan e dizer que eles haviam desperdiçado muito tempo e esforço para coletá-los e que isso foi coletado ao longo de muitos anos. E quando Yan diz que eles serão libertados mais uma vez, o idiota se recusa e tenta atacar Yan junto com algumas outras crianças. Isto foi o que Katakuri viu na visão. O olhar de Katakuri fez o cara em questão repensar o que estava prestes a dizer, mas a palavra-chave foi repensar, para não parar. E quando ele estava prestes a falar, a pressão exercida sobre ele aumentou.
Não há objeção, certo? Katakuri entoou calmamente. Mas, o cara tentou dizer algo quando Katakuri repetiu. Nenhuma objeção, certo? Desta vez sua voz foi elevada. Sim, ele respondeu. Felizmente o cara calou a boca logo depois. Me siga. Katakuri então começou a liderar o caminho para Yan. Vamos primeiro lidar com os ponêglifos. Isso não levaria muito tempo. Yan disse para Katakuri. Afinal, libertar todas essas pessoas levaria tempo, enquanto ele simplesmente guardaria as pedras em um segundo. Novamente Katakuri apenas acenou com a cabeça em resposta. Logo eles chegaram à sala do tesouro, que ficava no quarto andar de todo o castelo do bolo. Yan não perdeu tempo e logo depois de entrar, ele guardou os ponêglifos sob os choques de Katakuri e então fez sinal para que ele liderasse o caminho para a próxima parada. Katakuri logo se recuperou e começou a andar. De qualquer forma, não é da minha conta. Ele pensou para si mesmo. Montor também o seguia, mas não entrou na sala do tesouro. Então ele não viu o que Yan tinha feito. Mais uma vez, não demoraram muito para chegar lá. Yan estava pensando que demoraria um pouco para libertar todos eles e queria voltar para seus companheiros de tripulação. Mas ele teria que ficar e observar tudo acontecer, caso contrário, eles poderiam não libertar todos os que fossem pegos. Mas então Katakuri falou, agora liberte-os. Ele disse. E assim, os livros começaram a abrir sozinhos. Mas antes que ele pudesse continuar, Yan falou, espere, você poderia liberá-los ao mesmo tempo? Yan perguntou. Se sim, então isso seria muito fácil. O cara acenou com a cabeça. Então você poderia escolher quem libertar? Yan perguntou novamente. Montor respondeu com um sim. Tudo bem. Então certifique-se de libertar apenas os seres sencientes. E deixe os animais para o final. Mas antes de começar, deixe-me conversar com eles. Yan falou antes de dar um passo à frente. Todos os livros foram abertos, então foi fácil para todos ouvi-lo. Ouça bem. Meu nome é Yan Deluí. Minha equipe e eu acabamos de derrotar a Big Mom. E viemos resgatá-lo. Em alguns segundos, você estará livre. Comida será dada, então certifique-se de ficar calma quando você for liberado. Yan falou e todos o ouviram. Como alguns deles estavam aqui há muito tempo, eles concordaram facilmente. Todo mundo só queria sair. Yan olhou para Katakuri que entendeu o que Yan queria. Ele saiu da sala e ligou para uma das pessoas próximas para dizer-lhe para ir fazer comida para as pessoas que estavam ali. O lugar era enorme para poder abrigar todos eles. Logo todos foram libertados e ficaram deitados no chão olhando ao redor como se não acreditassem que foram libertados. Alguns estavam chorando. Alguns ficaram felizes. E alguns ficaram simplesmente aliviados. Um cara se levantou e caminhou até Yan. Quando ele chegou perto, ele de repente se curvou diante dele. E Yan se moveu e o ajudou a se levantar. Embora o cara fosse enorme e quase o dobro do seu tamanho, era bastante cômico. Ele ficou com 340 centímetros. E Yan percebeu que ele era uma espécie de tubarão-peixe com um tom de pele cinza claro. Várias cicatrizes eram visíveis em seu corpo, sendo que a mais notável descia do pescoço até os músculos abdominais, mas não chegava até a cintura. Sua boca estava cheia de dentes triangulares afiados e ele tinha longos cabelos pretos e encaracolados. E ao contrário da maioria dos homens peixe normais, esse cara era muito musculoso, com uma constituição volumosa, já que ele estava vestindo apenas uma camisa branca aberta e calças pretas curtas. Isso deixou todos os seus músculos à mostra para quem olhasse. Como todos os homens peixe, ele tinha guelras perto do pescoço, além de pés e mãos palmadas. O que você está fazendo? Yan perguntou a ele com confusão no rosto. Ele também percebeu que o cara estava um pouco cauteloso contra ele pela postura corporal. É justo prestar respeito a quem lhe fez um favor, sem falar quando é um favor dessa magnitude. Eu me lembraria disso pelo resto da minha vida. Obrigado por salvar a mim e a minha terra natal. O cara mais uma vez começou a se curvar. Pátria? Como eu fiz isso? Yan se perguntou. E Yan deu um passo para o lado enquanto olhava para Katakuri com um olhar questionador. Katakuri suspirou. Ele ainda se lembrava dessa pessoa. Esse cara foi capturado pela mamãe há mais de 20 anos. Ele veio sozinho, temendo que mamãe agisse de acordo com sua ameaça e atacasse sua terra natal, a Ilha dos Homens Peixe. Katakuri disse. Até ele tinha um pouco de admiração por esse cara. Ele era muito forte, como podia ser sentido quando Katakuri olhou para ele. Ele ignorou o olhar atordoado de Yan e Fishman. Antes disso, ele era um pirata solitário conhecido por sua vasta força e por ter sido candidato ao sistema de senhores da guerra. Ele tem vários feitos, desde derrubar uma frota de navios piratas até derrotar um senhor da guerra da época. E então ele foi pego por nós. O nome dele é Dom. E ele foi apelidado de Grande Dom. Katakuri terminou de falar. Havia um punhado de pessoas entre os capturados de quem ele se lembrava e esse cara estava no topo da lista. Capítulo 194. Eu gostaria de seguir você. O nome dele é Dom. E ele foi apelidado de Grande Dom. Com isso, Yan olhou para o cara mais uma vez. Ele tinha um pouco de respeito pelo cara agora. Ele se sacrificou por mais de 20 anos apenas para proteger sua terra natal. Ele entendeu que na época Barba Branca ainda não havia feito a ilha sob seu comando. Então a Big Mom poderia ter agido de acordo com sua ameaça. Na verdade, ele adivinhou que ela fizesse o que ela dizia, mesmo que o cara se rendesse. Ela era assim mesmo, mas algo deve ter acontecido para impedi-la. Mas por que ele foi pego por ela? Eu não acho que ele teria despertado o interesse dela o suficiente para ser colocado nesta biblioteca se ele fosse normal, certo? Yan perguntou a Katakuri. Ele teria perguntado pessoalmente à pessoa, mas parecia que ele iria. Enquanto isso, Katakuri continuou. Ele não teria atraído mamãe se não fosse por suas circunstâncias especiais.
Ele foi o último de sua espécie, o Megalodon. Eles são o maior tipo conhecido de espécie de tubarão. Esta foi a razão de sua alta força e resistência. Essa força lhe permitiu para se mover facilmente pelo mar sem um navio. Mamãe estava até pensando em torná-lo um de nós, mas como sua espécie estava quase extinta, ela também reconsiderou por fugir do caçador de recompensas mais perigoso do mundo várias vezes. Katakuri terminou de dizer tudo. Ele sabia sobre o cara. Ian mais uma vez olhou para o cara. Ian ouviu falar desse famoso caçador de recompensas, que supostamente lutou contra muitos grandes nomes, incluindo Miel, Barba Branca, e assim por diante. Mas mesmo não conseguindo pegá-los, essa façanha de combatê-los e escapar o colocou entre as pessoas mais fortes do mundo. Dom agora tinha um pequeno sorriso no rosto. Ele já percebeu o respeito que Ian tinha em seus olhos. Assim, Ian percorreu sua lista de pessoas de quem poderia se tornar amigo. Geralmente os humanos sempre agiriam com nojo dele à primeira vista. Aqueles que não o fizeram tornaram-se amigos dele. Ele não odiava os humanos, mas certamente desprezava qualquer um deles que tratasse sua raça de maneira inferior. Em sua época, que foi há 24 anos, os humanos vinham em massa para sua cidade natal e começaram a causar estragos e a sequestrá-los para vendê-los como escravos. Ele lutou tanto. Foi a razão pela qual ele ficou famoso rapidamente. Porque em sua jornada, ele desafiaria as tripulações piratas que encontrasse, e se os considerasse uma escória, ele os eliminaria. Tudo sozinho. Mas houve alguns raros casos em que ele fez amizade com alguns humanos. Foram eles que o ensinaram a não julgar a raça inteira com base em poucos selecionados. Ele era o tipo de cara que brigava primeiro e falava depois. Então, quando ele encontrou aqueles humanos, só depois que eles lutaram o suficiente é que ele entendeu o que eles queriam dizer. Mas a partir daí ele se tornou melhor em julgar as pessoas. E agora ele estava dizendo que Ian era um cara legal. Ian começou a falar. Eu admiro pessoas como você se sacrificando assim, poucos fariam isso. Comam por agora, e mais tarde eu me certificarei de que todos vocês serão levados para um lugar seguro. Também pode fazer isso. Tenho certeza de que você se lembra de onde fica sua terra natal. Ian o elogiou primeiro antes de continuar, mas o cara o interrompeu. Não, eu gostaria de segui-lo, até pagar minha dívida. Dom disse resolutamente. Isso era o mínimo que ele poderia fazer. Ian o salvou depois de 24 anos de cativeiro. Portanto, o mínimo que ele poderia fazer por ele era servir sob seu comando, já que ouviu anteriormente que Ian era um imperador. Isso serviu como outro motivo para ele querer servir sob o comando de Ian. Ele foi capturado por um imperador que poderia destruir sua terra natal. Que melhor escolha para proteger sua terra do que servir sob outro imperador? Além disso, ele sabia que Ian era um cara legal. Nem 5 minutos desde que você saiu e você começou a pensar em sua cidade natal? Haha, não se preocupe. Sua cidade natal é protegida pelo Barba Branca. Ele é conhecido como a pessoa mais forte do mundo. Então não se preocupe com isso. Ian o informou. Ele não recusaria o cara se ainda quisesse se juntar à sua equipe. Mas deixaria um gosto ruim na boca se o cara se juntasse a ele quando ele não precisava. Tem certeza? Quando ele começou a proteger a Ilha dos Homens-Peixe, se você não se importa que eu pergunte. E eles entraram em alguma guerra desde então? Dom fez perguntas em sucessão. Ian riu de seu entusiasmo. Mas ele ainda respondeu. Acho que foi mais ou menos na mesma época que você foi capturado. Sabe-se que o velho tinha ido colocar o território sob seu domínio, já que muitos piratas estavam indo para lá para causar estragos. Ian respondeu a ele. Ao que Dom acenou com a cabeça com uma expressão de alívio no rosto. Ian continuou. Desde então, a Ilha dos Homens-Peixe sempre esteve sob o comando do velho. Então você pode ficar tranquilo, pois não houve guerra. Ian terminou sua explicação. Agora Ian esperava pelo que o cara iria escolher. Ele iria para sua cidade natal sozinho ou deixaria que Ian os ajudasse? Para o restante dos capturados, Ian já tinha um plano em mente. Ele chamaria Dragon para lhe dar alguns navios e trabalhadores para tripulá-los. E então os navios entregariam as pessoas e os animais que ainda estavam nos livros, até certo ponto, antes que o pai de Ian os conhecesse e assumisse o controle a partir daí. Qual o melhor lugar para colocar as espécies quase extintas do que Kurma? Dom finalmente ficou aliviado, mas ele ainda olhou para Ian resolutamente. Eu ainda gostaria de servir sob seu comando. É a única coisa que posso fazer para recompensá-lo. Ele disse. Ian suspirou. Você não precisa me retribuir. Eu não fiz isso por você. Sua liberdade foi roubada e eu a devolvi a você. Ian respondeu de volta. Ele queria que todos fossem livres. Mas a liberdade existia apenas quando não usurpava a liberdade do outro. Quanto mais Ian falava, mais Dom se sentia mais convencido de sua escolha. Por favor, ele repetiu com uma pequena reverência. Suspirar. Tudo bem, mas não fale sobre servir sob meu comando. Você será meu companheiro de tripulação e amigo. Está tudo bem para você? Ian finalmente cedeu. Ele já havia dito que o aceitaria se o cara quisesse se juntar a ele. Dom era um pirata solitário, mas ele sempre encontrava tripulações com capitão e membros. Mas ele não entendia por que eles se reuniam em grande número quando podiam simplesmente ir sozinhos como ele estava fazendo. Ele estava pensando que as tripulações eram para as pessoas fracas. Mas então ele conheceu algumas equipes fortes que tinham membros ainda mais fortes que ele. Então ele entendeu que eles faziam isso por amizade e camaradagem. Então ele começou a procurar equipes para ingressar. Mas ele não encontrou o caminho certo. Isso foi naquela época, mas ainda era o mesmo para ele até agora. Então ele olhou para Ian. Concordo. Ele concordou. Ele apenas teria que ver se a tripulação de Ian era a pessoa certa para ele agora, não é? Capítulo 195, membro mais novo. Neste momento Ian estava caminhando com Dom de volta ao Odyssey. Ambos estavam pensando em coisas. Ian sobre chegar a Wano e acabar com aquele peixe crescido demais.
O negócio dele já foi feito aqui em toda a Ilha do Bolo. Ele já adquiriu as pedras e também ligou para Dragon e disse o que era necessário dele. Dragon, é claro, aceitou alegremente a tarefa. Em seguida, ele ligou para o pai para vir buscar as novas pessoas e animais. A Ilha Kurma era grande o suficiente para abrigar todos eles. Katakuri ficou no comando. E ele sabia que tinha que fazer o que Yan disse. Yan não os forçou nem nada. Não, eles ficaram sob ele por conta própria. Para proteção. Portanto, o mínimo que podiam fazer era não ir contra a vontade dele. Enquanto isso, Dom olhava ao redor enquanto via as mudanças que foram trazidas com o tempo. Isso foi o que ocupou seus pensamentos. Foi difícil para ele entender que tinha acabado de completar quase 50 anos. Foi apenas um piscar de olhos em sua perspectiva. Ele concordou em se juntar à tripulação de Yan, mas também queria encontrar alguém de seu pessoal e perguntar sobre sua cidade natal. E se possível até visite. E se ele deveria ter aceitado a proposta de Yan? Claro, ele faria. Afinal, era melhor para ele. Por que ele recusaria algo assim? Mas agora ele tinha muitas perguntas em mente. Ele tinha acabado de conseguir sua liberdade e ainda estava um pouco atrasado. Como se Yan sentisse que ele se virou para olhar para ele enquanto caminhavam. Acho que um dos meus amigos disse que conseguiu um de seus funcionários em sua tripulação. Então, quando chegarmos a Wano, você poderá pedir a ele para informá-lo sobre o que aconteceu até agora desde que você desapareceu. Que podemos encontrar alguns em nosso caminho. Yan disse a ele. Ele estava falando sobre Jinbei. Como Barba Branca não morreu, o cara não precisou se juntar a Big Mom. Então ele ficou livre e Luffy conseguiu recrutá-lo de alguma forma para a tripulação. E como eles estavam indo para Wano, com certeza iriam se encontrar naquela época. Yan também tinha planos de visitar a Ilha dos Homens Peixe de qualquer maneira. Mas teria que ser depois que ele terminasse seus negócios em Wano. Dom assentiu com a cabeça. O que Yan disse já era bom o suficiente para ele. Também visitaremos a Ilha dos Homens Peixe no futuro. Então há isso também, acrescentou Yan como uma reflexão tardia. Os olhos de Dom brilharam com isso. Finalmente ele poderia relaxar. Com isso tudo que ele queria foi resolvido. Capitão, tenho um favor a pedir. Dom perguntou de repente. Yan se perguntou o que seria. Então ele acenou com a cabeça. Podemos lutar mais tarde? Dom perguntou. Seus olhos continham um brilho de excitação. Yan acenou com a cabeça. Claro, vamos fazer isso mais tarde. Yan concordou. Isso era algo que ele fazia diariamente com a tripulação. Toda vez que ele lutava com eles para que pudessem ficar mais fortes. Portanto, ele não tinha motivos para recusar Dom. Dom esperava que Yan reagisse mal a isso. Como poderia ser, cara, ele o estava desafiando ou algo assim. Eram piratas, então nunca se podia ter certeza sobre eles. Mas ao ver Yan acenar com a cabeça sem problemas, Dom deu um suspiro de alívio. Na verdade, ele pediu isso de forma um tanto egoísta. Não para vencer Yan nem nada. Não, por mais forte que fosse, ele podia sentir que Yan era como uma fera adormecida que, quando acordasse, significaria a ruína para qualquer um que estivesse contra ele. Não, o que ele queria era ver sua posição contra alguém do nível de um imperador do mar. Esta foi uma ocorrência comum para tolos famintos por batalha. Eles lutariam e assim por diante. Procurando força durante toda a vida, não pensando em mais nada. Dom lançou um sorriso. Ele raramente faz isso, mas agora ele sentiu uma espécie de paz e felicidade. Ele estava simplesmente contente assim. Juntar-se a esta equipe pode não ser tão ruim, afinal Dom pensou consigo mesmo. Logo os dois se opuseram à Odisseia, e estavam prontos para embarcar no navio. Yan saltou para o convés, seguido por Dom, que apenas respirou fundo e pulou atrás. Yan pousou normalmente, mas para Dom, que era bastante pesado, sua aterrissagem fez um pouco de barulho. Yan sorriu com isso. Assim, a tripulação, uma por uma, começou a sair para o convés para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, eles notaram que um homem-peixe estava parado ao lado de seu capitão. Se Yan o trouxe para a nave, então ele definitivamente tem algo importante a ver com eles. Ou ele seria um aliado ou se juntaria a eles. Então eles prestaram muita atenção nele. O próprio Dom esperava que a tripulação de Yan contivesse apenas humanos. E embora a maioria deles fossem humanos, 2 deles eram na verdade outra raça que ele conhecia. Eles eram os Visons. Ele conheceu alguns deles em sua jornada, então sabia que eram bastante amigáveis. Ei, pessoal, conheçam Dom? Ele é nosso mais novo membro, anunciou Yan, exatamente como eles esperavam. Yan os viu balançando a cabeça como se dissessem como esperado. Ele riu antes de passar para o próximo passo. Bem, deixe-me apresentar oficialmente a tripulação para você. Yan então se dirigiu a Dom. Esse cara peludo aqui é Bert. Ele é o cozinheiro do navio e Yan apresentou Bert, que se aproximou dele e estendeu a mão para um aperto de mão. Prazer em conhecê-lo, Dom falou. Da mesma forma, Bert respondeu enquanto se afastava um pouco depois de apertar a mão. Yan então apontou para Kemi. Esta é a Kemi, namorada de Bert, disse Yan, ignorando o olhar que recebeu da dita garota. Dom riu enquanto acenava para ela e ela sorria de volta. Em seguida vieram Helene e Robin, que Yan apresentou como suas amantes. Ambos acenaram para ele enquanto sorriam. Aokiji estava olhando para baixo do ninho do corvo, como sempre, então ele apenas acenou com a mão para Dom, com Dom respondendo da mesma forma. Estela, sendo a mais enérgica deles, esperou até que todos os outros fossem apresentados, incluindo Reiju e Sanji, antes de começar a bombardeá-lo com perguntas. Tipo, quantos anos você tem? E por que você é muito maior em tamanho do que os homens peixe normais? A que espécie ele pertencia? E ele comeu uma fruta do diabo? Ele poderia nadar então? E assim por diante.
Resumindo, Dom sentia que esses caras não nutriam nenhuma antipatia ou ódio por ele. E embora ele fosse enorme, tudo o que conseguiu foram olhares de curiosidade. Ele não estava acostumado com isso. Mesmo os humanos mais domesticados que ele conheceu ainda estavam um pouco enojados com sua pele, tamanho ou aparência. Era assim mesmo, ele estava acostumado com as pessoas se sentindo desconfortáveis perto dele. Ele não se importou nem um pouco com isso. Mas esses caras eram claramente diferentes. Então, com um sorriso no rosto, ele decidiu apenas relaxar e aproveitar seu tempo. E então poderia muito bem responder as perguntas que a garotinha ao lado dele ainda fazia. Capítulo 196, Celebração. Então a Odisseia partiu para se encontrar com seus aliados em vano. Desta vez com 3 novos membros. Cada um forte o suficiente para fazer a diferença na luta que teria. No entanto, como Helene acabará de vencer a Big Mom, era necessário uma comemoração. Portanto, mesmo tendo zarpado, isso não os impediu de festejar e se divertir. Atualmente era noite. E era isso que estava acontecendo agora na nave. Ian estava aproveitando seu tempo enquanto segurava Libel em seus braços. Eles estavam todos sentados em um círculo livre, cada um próximo ao seu círculo habitual de pessoas. Robin sentou-se perto de Helene e Estela. Como a festa era para Helene, ela bebia sem parar e conversava com as 2 garotas ao lado dela. Enquanto isso, Robin não estava lendo nenhum de seus livros neste momento. Afinal, isso fazia parte. Então, em vez disso, ela gostava da comida e das bebidas enquanto respondia às perguntas que Helene e Estela lhe faziam de vez em quando. Irmã mais velha, ouvi dizer que a Ilha dos Homens Peixe, de onde veio o irmão mais velho Dom, está localizada a 10.000 metros abaixo do nível do mar? Sua voz estava cheia de admiração enquanto perguntava. Afinal, ela não conseguia entender como tal fenômeno surgiu. Ela tinha nas mãos um espeto cheio de carne e um copo de bebida ao lado. Helene também nunca tinha visto isso na vida real, vê-los em sua vida passada não contava. Ela também tinha um prato de carne cozida perto dela, onde comia. Robin deu-lhe um aceno de cabeça e um sorriso. Pelo rosto e pele rosada, podia-se dizer que ela estava bastante bêbada. Mas Robin manteve a calma e respondeu. De fato. Embora eu nunca tenha estado lá pessoalmente, dizem que as ilhas ficam abaixo da linha vermelha. Ela serve como uma porta de entrada subaquática para o novo mundo para aqueles que não desejam cruzar a linha vermelha acima. Isso foi confirmado por seu irmão Ian e ele disse que visitaremos o local algum dia no futuro. Robin explicou pacientemente para Estela. Depois ela pegou um sanduíche de um prato próximo e começou a mordiscá-lo. Estela sorriu feliz. Hehe. O irmão mais velho Ian não disse que também visitaríamos uma ilha no céu? Você acredita nisso? Uma ilha no céu. Estela disse. Ian havia contado a ele sobre isso há algum tempo. Mas para quem nunca visitou tal lugar, como pode esperar que acreditem nisso tão facilmente? Embora tivessem certeza de que os lugares existiam, Ian não mentiria para eles. Eles apenas acharam difícil visualizar por conta própria. Robin assentiu. Ele disse que sim. Robin assentiu. Ela já esteve lá. Mas não custa visitar uma segunda vez. Não se preocupem vocês dois, nesta nossa jornada, veremos tudo de emocionante que há para ver. Haha, Helene do lado prometeu a eles enquanto ria com eles. Bert sentou-se perto de Akemi. Os dois se abraçaram com um braço só enquanto olhavam para o céu e admiravam a bela vista das estrelas. Como eram piratas, cada um deles segurava garrafas de bebidas e se divertia. Perto deles, em uma pequena mesa, havia pratos com vários alimentos. Não fazia sentido ser livre se você não pudesse nem fazer o que desejasse dessa maneira. Sanji estava conversando com sua irmã Reiju. Ele estava contando a ela algumas de suas aventuras com a turma dos chapéus de palha, de quem ele estava sentindo falta agora. Talvez exceto aquele idiota do Marimo. Reiju estava aproveitando o tempo ouvindo-o, enquanto ria de vez em quando. Ambos gostaram das bebidas e da comida, o que deixou Aokiji e Dom sentados perto de Ian. Os dois se deram bem ao contrário do que Ian pensava. Como Aokiji era calmo e controlado, Dom era o tipo de cara do tipo faça primeiro, fale depois. Mas parecia que os dois se deram muito bem mesmo assim. Então você sempre se adiantou nas brigas, como se não houvesse amanhã. Haha, e se você conhecesse alguns dos monstros do mar, o que você faria então? Kuzan riu ao perguntar a Dom. Dom também riu. Ele sabia o que Kuzan queria dizer com monstros. Eu encontrei alguns deles muitas vezes. O que posso fazer? Levei uma surra e fui mandado ser responsável. Dom respondeu encolhendo os ombros. Kuzan riu. E então? Você agiu com responsabilidade depois disso? Ele perguntou novamente. Um olhar envergonhado foi enviado em sua direção quando Dom abaixou a cabeça. Desta vez, até Ian, do lado, juntou-se à risada às suas custas. TSC. Dom estalou a língua com desgosto enquanto engolia a garrafa de bebida que tinha nas mãos. Mas era evidente que ele também gostava do tempo que passava com eles. Ian sentiu alguém puxando sua camisa, então olhou para Libel, que estava sentado em seu colo. O que há de errado, minha cabecinha fofa? Ian perguntou gentilmente com um sorriso cheio de calor afetuoso. Libel gostou de estar no colo do irmão mais velho, apontando para um bolo em um prato próximo. Posso comer? Ela disse enquanto começava com o bolo e voltava para Ian. A expressão era demais para Ian, então ele estendeu a mão para cortar uma fatia para ela e depois começou a alimentá-la ele mesmo. Dom e Kuzan também sorriram ao ver isso. Kuzan pegou outro pedaço do bolo e colocou no prato que Ian estava segurando. Aqui, deixe o tio lhe dar outro pedaço. Ele gentilmente disse com um sorriso. Libel ergueu as 2 mãos para o céu. Iaiá. Ian riu ao ver isso. Ele sabia que Libel não precisava de comida para se sustentar, mas ela poderia comer se quisesse. Embora ele risse, suas mãos não pararam de alimentar a garotinha. Ele não pôde deixar de sentir uma sensação de realização.
Foi para isso que ele partiu para o mar, em busca de aventura e principalmente de companheirismo. Afinal, que bem viajar sozinho faria para você? Ele olhou para Dom, que estava rindo mais uma vez com Kuzan. Ele sabia que o cara devia estar sozinho. Bem, ele estava feliz por agora fazer parte de sua família. Não há mais bolo? A voz fofa de Libel chegou aos ouvidos de Yan. Em seus pensamentos, ele esqueceu de alimentá-la um pouco, então ela o questionou. Yan rapidamente levou uma colher cheia de bolo à boca dela. Minha cabecinha pode comer tanto bolo quanto ela quiser, ele afirmou com convicção. Capítulo 197. Preocupe-se. Já haviam se passado 3 dias desde que a Big Mom morreu. Quando a Big Mom morreu, era óbvio que eu seria o primeiro a saber, mas foi apenas no último dia desde sua morte. Isso a deixou furiosa além da razão. Todos os seus planos foram frustrados por esse Yan Lui. A Big Mom desempenhou um papel importante em seus planos futuros, mas agora ela estava morta. Mas mesmo assim, consegui superar isso, pois não foi um grande revés. O mais importante foi o fato de que Helene foi quem bateu na Big Mom e não no próprio Yan. Isso significou que ela teve que reavaliar toda a força da tripulação. Talvez eles já tivessem se tornado a tripulação mais forte deste mundo. Não saber se isso era verdade ou não quase a deixou louca. No dia seguinte, a notícia se espalhou pelo mundo inteiro. Eu já havia previsto isso, é claro, mas isso não diminuiu em nada suas frustrações. Na verdade, aumentou até com os títulos das notícias que ela lia. Coisas como, todos os membros da tripulação são potências de nível imperador, e Helene dominou a Big Mom com tanta facilidade, quais são seus reais limites? E então, se ela é tão forte, quão forte é o Capitão Yan Delui? O último título sobre Yan enfureceu Imagem. Ela sabia, é claro, que ele era essa não era a questão. Caso contrário, ele não teria conseguido fugir dela na última vez que se encontraram. Mas o fato de ela saber disso não significava que o mundo inteiro também deveria saber. Foi o que aconteceu. Aquele bastardo Dragon e Morgan foram responsáveis por isso. Naquele momento decidi que ela mataria Yan de qualquer maneira. E desta vez não por meios meia boca. Ela lhe mostraria o verdadeiro desespero antes que ele morresse. Assim, no terceiro dia após a morte da Big Mom, todos os fuzileiros navais foram encarregados de descobrir a localização atual de Yan Lui. A ordem veio de cima e eles se apressaram em cumpri-la. A ordem era apenas para a localização dele e nada mais. E por acaso do destino, uma pessoa avistou Yan e ele relatou logo depois. Quando a notícia chegou a mim, ela pela primeira vez em algum tempo, sorriu selvagemente. Vamos ver como você lida com isso, Yan Delui. Ela então começou a rir maldosamente enquanto o som ecoava na enorme câmara. Yan e companhia estavam navegando há 3 dias e finalmente chegaram perto da terra de Vano. Yan estimou que eles só teriam mais 4 a 5 horas de navegação para chegar lá. O dia estava indo bem. Ele e as meninas, Helene e Robin, haviam aproveitado seu tempo, em particular na noite da festa. Mas depois eles retomaram sua rotina. Dom teve sua luta. E ele finalmente realizou seu desejo de saber onde ele se posicionava em termos de poder. Na verdade, ele pediu a Yan para treiná-lo, mas Yan apenas balançou a cabeça afirmando que não era professor, mas deu-lhe uma ajuda afirmando que eles poderiam treinar quantas vezes ele quisesse. Dom sentiu que isso era benéfico para ele. Então ele concordou. Aokiji também poupou contra Yan e mostrou-lhe seu trunfo, e também falou sobre o trunfo de Akainu. Yan então entendeu que Aokiji só perdeu para Akainu devido à desvantagem de sua fruta. Mas se ele comparasse isso com o trunfo de Kizaru, então todos ficariam aquém. O resto fez como de costume. Mas agora, quando estavam prestes a chegar a Vano, finalmente ficaram entusiasmados. As meninas conversaram sobre comprar roupas para se misturar, e Yan estava bastante interessado em ver como ele ficaria de kimono. Os olhos de Yan de repente brilharam vermelhos. Mas antes de se mover, a nave vibrou um pouco e Yan soube que Libel estava fazendo algo imediatamente. Ele procurou por ela e a encontrou no mastro do navio parecendo preocupada e concentrada. Como a nave era protegida por ambos, raramente vibrava e sempre permanecia estável. Mas quando foi perturbado, significou que o navio foi movido. E Libel como estava agora, ela era capaz de teletransportar a referida nave. Ainda mais rápido do que Yan seria capaz. Mas por que ela faria isso? Yan olhou para onde os olhos dela estavam olhando e então percebeu que eles haviam se afastado muito da ilha que iriam alcançar. E no lugar onde estavam há apenas alguns segundos, um enorme braço escuro e sombrio estava mergulhando no mar, liberando um enorme tsunami que os alcançou assim que o viram. Yan controlou com sua telecinesia para resolver o mar ao redor deles. Então não causou nenhum dano. Se eles não tivessem se movido, talvez o navio tivesse sido brutalmente destruído e eles ficassem gravemente feridos. Parece que desta vez eles deviam a Libel, afinal, foi dito que os espíritos do navio podem reagir ao perigo muito mais rápido do que sua tripulação. Mas o agradecimento teria que esperar até mais tarde. Arrastar o braço da figura sombria revelou algo que Yan detestava ver neste momento. Sem dúvida, isso foi um Diavoloi. Yan não precisava de mais provas. E este não estava sozinho nem era do mesmo tamanho daquele que Yan lutou na guerra da última vez. De fato, 4 outros, um pouco menores, cercavam a enorme figura. Bem, eles eram apenas pequenos quando comparados com o enorme. Yan não se preocupou em avaliar, pois percebeu que o próprio braço do Diavoloi era tão grande quanto uma ilha. O fato de estarem todos sobre a água também comprovou seu enorme tamanho e forma. Yan respirou fundo. Talvez ele tivesse subestimado Imagem. Se ela tivesse peões como esse para enviar para matá-lo, então ele realmente a subestimou. A energia que ele sentia da maior figura entre eles imediatamente o fez pensar em uma coisa. Esse é um ser do 4º estágio. Um ser no que ele apelidou de estágio santo. Ele tinha pensado que só eu era um. E talvez a existência que conversou com ele. Mas hoje ele foi esclarecido sobre isso. Quem disse que havia apenas 3 Diavoloi? E quem disse que eles eram os mais fortes?
O fato de Barba Branca e Roger terem lutado contra eles não significava que eles eram os únicos 3 de sua espécie, e definitivamente não é o mais forte. Ele já havia adivinhado a existência de uma guerra no passado. E nesta guerra, Zunesha já lhe contou e confirmou que aconteceu uma guerra onde eles foram chamados para lutar. Seres como o elefante lutaram nesta guerra. Então contra quem? Como tal, era justo presumir que o outro lado também tinha um exército de Diavoloi. Talvez eles estivessem feridos ou se recuperando. Por isso foram apenas esses 3 que Roger e Garp lutaram. Ian não sabia e não se importava naquele momento. E assim como Ian havia adivinhado, desta vez eu fiquei bastante furioso, ainda mais sabendo que ele estava indo em direção a Kaido logo após derrotar a Big Mom. Então ela usou diretamente uma grande parte de sua energia para acelerar o despertar de um dos fortes Diavoloi do passado que ela tinha sob seu controle. E então ela abriu um portal do lugar onde eles estavam até onde Ian estava, consumindo mais uma vez uma grande quantidade de sua energia. Isso levou aos eventos atuais. Ian os examinou com os olhos por alguns segundos, e chegou à conclusão de que se estivesse dando tudo de si contra o Diavoloi mais forte daqui, ainda teria uma pequena chance de vencer, mesmo com a diferença entre eles sendo enorme. Mas isso significaria que ele não poderia se concentrar nos outros 4, e se pelo menos um deles ajudasse, ele perderia, sem mencionar seus companheiros de tripulação. Talvez eles pudessem assumir 1 ou 2 no máximo, mas não mais. A situação estava ficando sombria rapidamente para Ian, e pela primeira vez Ian começou a ficar preocupado. Capítulo 198. A ajuda está aqui. Os Diavoloi, embora na verdade ainda estivessem mantendo a mente, não conseguiam falar uma única palavra dessa forma, mas a intenção de matar que emanava deles transmitiu suas intenções perfeitamente. No meio desta situação desamparada, porém, nenhum dos membros da tripulação se desesperou. Afinal, eles não eram crianças. A morte era real e viria em momentos inesperados. Então eles já esperavam que tal coisa acontecesse um dia. Não que Ian fosse deixar isso acontecer. Sempre. A menos que fosse sua própria escolha quando atingissem idade suficiente. Até ele aceitou tal coisa também. Mas isso não significava que quando chegasse a hora, eles simplesmente se renderiam a isso. Pode apostar que eles lutariam até o último suspiro. E eles fariam isso rindo com orgulho. Helene usou sua forma mais forte desde o início, aquela com a qual ela conseguiu derrotar a Big Mom. Stella também se concentrou muito no que vem a seguir, enquanto correntes começaram a cercar sua forma. Bert e Akemi usaram diretamente suas formas Sulon, transformando-se nele em apenas um segundo. Aokiji estava cercado por uma névoa que vinha dele. Sanji e Reiju usaram trajes construídos por sua família para pular e flutuar. Sanji ganhou de presente de sua irmã, dizendo que ela fez os cientistas fazerem isso para ela. Dom saltou para o céu e pousou no mar, enquanto também se preparava para travar o que poderia ser a luta mais forte de sua vida. Ian tinha um plano. Mesmo quando pegaram de surpresa, ele não estava reunindo aliados em vão durante todo esse tempo. É claro que há razões para isso, e agora era um deles. De fato, tanto Helene quanto Ian entraram em ação de repente quando foram engolfados por sombras que se espalharam em círculo ao redor deles. E em um segundo, Garp, Sengoku, Barba Branca, Dragon e Hyleg apareceram onde o navio estava. Teletransportado sabe-se lá de onde direto para onde a batalha iria começar. Com eles ao seu lado, suas chances aumentaram. Felizmente ninguém estava em uma situação embaraçosa, ou não usar nenhuma roupa. Ian esperava isso de Garp até certo ponto. Ele estava feliz por estar errado, e embora não estivesse nu, Garp estava meio adormecido e meio acordado com o dedo mindinho nas narinas. "Oh, o quê?" Ele murmurou enquanto acordava e olhava ao seu redor. A primeira coisa que o atraiu foi a figura enorme à distância que começava a se mover em direção a eles. Mas como a distância era bastante grande, ainda faltavam alguns segundos até chegar. Vendo quem estava ao seu redor, ele começou a entender. Ian já havia previsto algo assim antes. Então ele disse a todos que algum dia poderia convocá-los em pouco tempo. E eles concordaram com isso. Eles sabiam que Ian faria o mesmo por eles. E pelas expressões dos demais, parecia que todos compreenderam a situação atual. Ian então escolheu falar. "Eu escolhi me livrar de uma vez por todas esse tempo." Ian disse esta frase. Sua expressão é totalmente séria. De fato, Dragon analisou seus oponentes e deu um breve aceno de cabeça. Os adversários eram claramente sentidos por ele, e ele sabia que para sobreviver a isso, e muito menos para vencer, eles teriam que trabalhar juntos. Ele lançou um olhar ao pai antes de se virar e se preparar para a luta. O inimigo não lhes deu tempo para falar. Sengoku, Barba Branca e Hyleg apenas acenaram para Ian antes de se prepararem para a batalha. Isso seria uma luta difícil, pois eles estavam no mar. Mas todos ali já haviam alcançado o nível de poder suficiente para voar com seus próprios caminhos. Sem mencionar que Aokiji se apressou para congelar o mar que o cercava em um raio enorme o suficiente para pousarem. Sengoku saltou e se transformou, preparando-se. Ele foi seguido por Hyleg e Garp que afrouxaram a camisa e enrolaram as mangas. Uma expressão de concentração em seu rosto. Talvez hoje todos eles iriam travar sua última batalha. Olhando para Ian, ele mudou esse pensamento. Quem sabe o que este jovem tem reservado? Ele pensou para si mesmo. Todos eles que foram curados por Ian tornaram-se desde então cada vez mais jovens até atingirem o estado em que eram os mais fortes. Essa luta obviamente seria muito disputada, e Ian não estava disposto a relaxar ou pegar leve. Como tal, ele se preparou para entrar em sua forma mais forte. Sons de eletricidade começaram a cercar sua forma quando, de repente, uma enorme rachadura no céu próximo a ele se abriu. A rachadura era enorme, mas nada podia ser visto do outro lado, como se estivesse completamente em branco. Ian entrou em pânico pensando que talvez eles fossem mais Diavoloi. Ele até queria amaldiçoá-los.
Afinal, ele nem tinha certeza se conseguiriam lidar com isso aqui. Mas em vez das formas humanoides sombrias que ele passou a associar a eles, o que surgiu foi uma enorme forma animal. Na verdade, era um leão alado. Embora seu tamanho fosse enorme, e mesmo passando por seu navio voando, as ondas de choque os abalaram. E embora seu tamanho quando comparado ao Diavoloi mais forte não fosse o mesmo, a força que ele continha estava definitivamente mais próxima dele. Ian imediatamente teve um sorriso no rosto no momento em que colocou os olhos na fera. Por quê? Porque ele ouviu uma voz em sua cabeça. A ajuda está aqui. Jovem Ian. Era a voz familiar que Ian costumava ouvir naquela época. Ele apenas disse isso e cortou, mas foi o suficiente para ele. Ian não questionou mais porque não enviou mais deles ou qualquer pergunta semelhante. Ele já sabia que havia uma razão para tudo, e ele iria descobrir isso mais cedo ou mais tarde, então ele poderia muito bem desistir agora. A fera-leão em si não era exatamente normal. Tinha escamas no rosto, e 2 chifres indo da têmpora até as costas. Suas asas eram mais parecidas com asas de dragão do que com pássaros. Suas garras também eram definitivamente mais longas do que deveriam. A fera rugiu alto e foi como se um trovão tivesse atingido. Ian, vendo isso, olhou para seus aliados e tripulação. Ele está do nosso lado. Isso é tudo que ele disse. Antes que ele abruptamente acendesse eletricidade e começasse a se transformar, sua forma ficou um pouco mais alta, mas permaneceu mais magra. Mas desta vez, em vez de carne, foi feito inteiramente de relâmpago. Seu cabelo se arrepiou apontando rigidamente para o céu, desafiando completamente a gravidade. Sua lança brilhava como um relâmpago enquanto ele a girava em torno de suas mãos. Agora que a luta está mais equilibrada, vamos mostrar a esses bastardos o quão fortes nós, humanos, somos. Ian gritou quando começou a atacar, liderando o ataque. Coincidentemente, foi ao mesmo tempo que a besta leão-dragão tinha acabado de alcançar o enorme Diavoloi e o atacou mordendo seu pescoço. Capítulo 199. Um dragão selvagem aparece. Assim que a luta começou e Ian estava prestes a começar a atacar, algo inesperado aconteceu. Uma nova adição ao campo de batalha se deu a conhecer. Era alguém que Ian tinha visto antes no anime quando ainda estava vivo. Mas esta seria a primeira vez que ele o veria com seus próprios olhos. Uma enorme forma de dragão azul oriental apareceu à distância. Sua forma era enorme, mas não atingia o tamanho das 2 enormes figuras. Este era Kaido, conhecida como a criatura mais forte do mundo, um dos imperadores do mar. E assim que ele apareceu, ele apenas lançou um olhar antes que todos o vissem começar a reunir energia na boca e atirar nos Diavoloi. Por enquanto, todos apenas observaram o que estava acontecendo. Com Kaido, ele sentiu a presença de todas essas grandes figuras. E para ser honesto, ele ficou emocionado. Não há muitas coisas que possam deixar Kaido animado, mas isso obviamente foi o suficiente. Ele ficou emocionado por lutar contra todos eles. Talvez eles pudessem matá-lo finalmente. Afinal, apenas um deles era suficiente para rivalizar com ele. Kaido tem um ponto de vista muito diferente sobre a morte. Ele pensa que quando uma pessoa morre, esse é o momento em que ela alcançará a verdadeira glória. Como tal, ele respeita pessoas como Roger. Mas ao sentir todas aquelas presenças familiares, ele também sentiu 2 grandes faróis entre elas. Esses foram os que ele sentiu que estavam absolutamente acima de suas ligas. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma daquelas presenças o irritou tanto que ele começou a assumir a forma de dragão. Mesmo que ele sentisse que qualquer uma das figuras poderia vencê-lo facilmente, ele simplesmente não conseguia tolerar aquela de quem sentia tanta escuridão. Era como se sua própria existência estivesse rejeitando isso. Isso lembrava do dia em que ele de alguma forma despertou. Mas ele não sabia como isso estava relacionado. Então ele começou a voar naquela direção, sem se preocupar em anunciar nada aos seus asseclas. E logo ele avistou a luta que estava prestes a começar. Vendo a enorme figura humanoide negra, ele imediatamente disparou um de seus bolobreates direcionado a ela. Ele instintivamente quis explodi-lo em pedaços. Felizmente, a fera-leão alado jogou a figura de lado. Como tal, a respiração atinge diretamente a área do rosto. Kaido assistiu aos acontecimentos da guerra. Ele sabia sobre Ian, e ele também sabia sobre sua tripulação. Como tal, ele os reconheceu quando os viu antes. Contanto que sentisse que a pessoa era forte, então ela era digna em sua opinião. E ele sentiu que esses caras eram dignos. Sua existência me irrita, Kaido em sua forma enorme murmurou enquanto olhava para o Diavoloi. Somente essa frase transmitiu suas intenções às pessoas reunidas para lutar. O próprio Kaido decidiu ver o que todos eles estavam fazendo aqui depois. Eles decidiram cuidar dele? Mas foram interrompidos por essas abominações? Ele não se importou nem um pouco e tirou essas perguntas da cabeça. Por enquanto, Ian decidiu considerá-lo do lado deles. E depois, ele lidaria com ele. Fiquem alerta, Ian disse a seus aliados e tripulação antes de pular para o céu e se transformar em um raio enquanto se movia em direção ao leão alado quase que instantaneamente. Então o resto começou a seguir em uma direção. A maioria deles estava um pouco excitada, mesmo que fosse uma luta perigosa. Garp, Hyleg e Sengoku decidiram que seria melhor se cuidassem dos Diavoloi irregulares. Não que eles fossem fracos, mas eles tinham um motivo. A maioria das pessoas que foram para os Diavoloi mais fortes tinham uma forma de ataque à distância. Enquanto isso, esses 3 eram mais do tipo lutador. Como tal, juntamente com a tripulação de Ian, todos eles se mudaram. Enquanto isso, Barba Branca e Dragon decidiram ajudar Ian junto com Kaido. Dragon voou usando o vento e logo alcançou Ian, que já havia enfrentado a fera.
Os Diavoloi pareciam apenas um pouco feridos após o ataque de Kaido, o que era uma prova de sua durabilidade, já que tal ataque poderia destruir uma ilha. Yan logo depois dele desferiu um enorme raio direto na cabeça da fera. O fato de ele poder criar um raio tão grande em um segundo, e o fato de a fera também ter levantado os braços para protegê-lo, era uma prova do poder que possuía. Dragon juntou as duas mãos e dois tornados que se formaram de repente começaram a se mover em direção à forma enorme à sua frente. Barba Branca também se contentou com ataques de longo alcance. Como tal, ele usou sua Akuma no Mi e aqui disparou uma enorme lâmina de ar na fera. Quando todos os ataques se conectaram, a lâmina de ar rompeu o espaço ao redor da área que atingiu, os tornados começaram a distorcer sua forma e quase a fizeram cair, enquanto o raio na verdade a fez levantar as mãos e se proteger. O leão alado vendo isso falou em suas mentes, incluindo Kaido. Essas abominações são feitas a partir da própria escuridão deste planeta. Quaisquer ataques como fogo, relâmpagos que são puros, seriam seu ponto fraco. Ele os informou antes de iniciar seu próprio ataque de respiração, demonstrando seu ponto de vista. Um enorme pilar de chamas douradas saiu de sua boca e atingiu o Diavoloi. Foi então atirado através do mar e jogado a uma distância enorme. Quando se levantou, uma enorme ferida ficou aparente em sua forma. Mas os Diavoloi que estavam reunidos de alguma forma davam a sensação de estar chateados, antes que de repente atacasse todos eles. Sua mão se transformou em lâminas afiadas que usava para desferir ataques tão rápido que ninguém foi capaz de reagir a tempo, exceto Yan e o leão alado. Yan implantou barreiras ao redor de todos, incluindo Kaido. É claro que contra um ataque de tal magnitude, tal barreira poderia muito bem ser feita de manteiga. Porém, ele fez o seu trabalho, que é dar a todos um segundo para se esquivar. Eles conseguiram se esquivar com sucesso, exceto Kaido, que tinha uma forma enorme e foi ferido pelo golpe e jogado para trás. Quando ele começou a voar novamente, parecia que o ferimento era bem pequeno e não muito profundo. Ainda assim, todos eles compartilharam um olhar. Eles teriam que ficar em guarda se não quisessem perder repentinamente um braço ou uma perna. Mas Kaido ficou chateado e começou a atacar outro ataque seu. E assim a luta continuou. Capítulo 200. Estratégia eficaz. Com a adição da besta leão alada, a luta prosseguiu sem problemas. E mais uma vez os planos de Magi para matar Yan foram interrompidos. Embora se ele tivesse que dizer, ele diria que este plano era o mais perigoso até agora. Se tivesse conseguido, provavelmente Yan morreria ou, pelo menos, ficaria gravemente ferido. Mas a sorte estava do seu lado e ele conseguiu ajuda. A luta foi tão tranquila que se poderia dizer que foi fácil. Do lado de Robin e companhia, eles atacaram com tudo o que tinham desde o início. Em vez de se dividirem e lutarem separadamente pelas palavras de Sengoku, eles se concentraram em proteger, esquivar e esperar pela chance de todos atacarem um Diavoloi caído. Quando todos eles atacam o Diavoloi caído, os 3 Diavoloi livres tentariam atacar, mas é aqui que Robin, Stella, Reiju brilham nesta luta. Robin criaria braços enormes que girariam em torno de seus corpos e os conteriam. Enquanto isso, Stella os acorrentaria. O veneno de Reiju seria então inalado por eles e isso também ajudaria a mantê-los atordoados. É claro que isso não os manteria por muito tempo, mas os manteria o suficiente até que um Diavoloi caísse. Sanji conhecia sua própria força e decidiu ser apenas uma distração sempre que uma pessoa estivesse em perigo. Seus chutes, embora não causassem nenhum dano, chamariam a atenção necessária e então ele ficaria invisível e se moveria para o outro lado e repetiria a mesma coisa, ganhando tempo para seus aliados. O primeiro a jogar o Diavoloi no gelo seria Garp. Ele realmente mostrou à geração mais jovem nesta luta sua verdadeira habilidade. O homem recuou sem parar e desferiu socos cobertos de Haki que lançaram um enorme Diavoloi a centenas de metros de distância, e ficaria atordoado por um tempo. Isso foi algo que nem mesmo o Buda Dourado Sengoku conseguiu fazer, embora ele também tenha desempenhado seu próprio papel. E Sengoku não era de forma alguma fraco. Cada pessoa teve seus próprios pontos onde brilhou. Sengoku estava causando mais dano internamente usando suas ondas de choque, enquanto os golpes de espada de Hyleg foram devastadores e abriram enormes feridas em seus corpos. E enquanto Robin e Stella restringiam o resto dos Diavoloi, o resto atacou como um só. Akemi e Bert também brilharam nessa luta, já que usar seus raios provou machucá-los mais do que qualquer ataque. Mas como o deles era mais fraco que o de Yan, eles tiveram que mirar nas áreas feridas. Estas áreas feridas foram feitas por Aokiji e Dom e Hyleg, um com pontas de gelo girando, o que os tornava afiados o suficiente para machucá-los, e Dom com seus feixes de água de alta pressão. Aí a finalização viria de Helene que não desperdiçaria a oportunidade. Ela tinha uma habilidade forte, o mesmo com que ela bateu na Big Mom. No entanto, ela ainda não estava forte para usá-lo consecutivamente. Mas isso se ela incluísse uma grande área em seu ataque. Para não ficar fora da luta, ela passou a mirar apenas na região do peito do Diavoloi caído que tentaria escapar e se levantar, apenas para ser contida por Aokiji no chão e congelada. Então uma névoa escura cercaria seu peito por alguns segundos antes de se dissipar e um vazio estaria presente ali. Isso deixaria Helene nervosa e ela precisaria de um pouco de tempo para se recuperar e se recompor. Enquanto isso, o resto continuaria com o próximo Diavoloi e quando derrubassem como fizeram antes, Helene já teria se recuperado. E assim eles avançaram em número e mataram todos eles. Essa estratégia foi feita por Sengoku logo após perguntar qual era o ataque mais forte de todos. E o homem realmente merecia o título de mestre da tática. Sob sua liderança, todos os Diavoloi estavam mortos. E eles ainda não estavam com fôlego suficiente para parar de lutar. Como tal, no final da luta, todos decidiram se juntar a Yan e companhia. Com a adição de seus aliados, Yan e companhia começaram a causar ainda mais danos. Mas mesmo com todos os danos que este Diavoloi sofreu, ele ainda se manteve forte e desferiu seus próprios ataques. Esses ataques, entretanto, não atingiriam ninguém.
Cortesia de Elaine. Ela havia recuado uma distância enorme e se concentrado em teletransportar qualquer pessoa que estivesse perto de ser atingida. Esse foi o papel que ela assumiu nessa luta. Felizmente, desta vez, Sanji, Reiju e Dom ficaram no navio junto com a garotinha Libel. Eles ainda não estavam em condições de participar de uma luta dessa magnitude. Isso deixou Bert, Akemi, Aokiji, Elaine, Stella, Robin, Ian, Dragon, Garp, Barba Branca, Kaido, Rayleigh e o Leão Alado. Esta escalação logo foi capaz de cansar os Diavoloi. Robin, Stella e Aokiji serviram como limitadores. Eles continuaram segurando o Diavoloi para que os ataques o atingissem. Bert, Akemi, Ian, Kaido, Dragon e o Leão Alado desferiram enormes ataques elementais, já que eram os mais eficazes. Bert e Akemi combinaram seus ataques, lançando arcos de raios nos Diavoloi, enquanto os golpes de espada de Rayleigh foram acompanhados por raios negros que causaram enormes danos. Ian estava usando enormes raios para pegar um braço ou perna do Diavoloi. Seus ataques em termos de poder ficaram atrás apenas do Leão Alado, que era um ser que alcançou o 4º estágio. Kaido e o Leão Alado lançaram sopros de fogo que o queimaram em várias áreas. Dragon desferiu ataques de iluminação que, embora não fossem tão fortes quanto Ian, eram bastante fortes. Ele também desferiu ataques de vento que resultaram em vários cortes. Enquanto isso, Garp, Barba Branca e Sengoku se aproximaram dele, já que desta vez ele estava contido, e então começaram a desferir seus próprios ataques que o feriram internamente. Mas tudo isso logo seria regenerado, e os Diavoloi voltariam a atacar. E assim a luta continuou por mais 5 horas, quando o Diavoloi não conseguiu mais se regenerar e todos desferiram os últimos ataques antes de finalmente serem mortos. Demorou 4 horas para Elaine e companhia cuidarem do Diavoloi normal. E então, quando todos se juntaram, demoraram mais 5 para derrotar o chefe. Então, no geral, a luta de hoje durou 9 horas inteiras para terminá-la completamente. Então foi natural que todos se deitassem no chão para finalmente descansar desse evento cansativo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.